Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E hoje você de casa vai ficar curioso sobre o assunto. Porque a gente nunca abordou esse assunto aqui. É verdade. Até abordamos uma coisa parecida, falando sobre atividade física, mas não de uma forma tão abrangente. Com essa profundidade nunca. Isso. Nunca Então você de casa hoje, nós vamos falar sobre saúde no mundo condominial. E aí vai surgir diversas teorias sobre como melhorar a qualidade da saúde, como melhorar atividades, exercícios e tal, mas... Alimentação, nutrição, né? Então, para você ficar já entendendo sobre a magnitude das pessoas que estão aqui hoje conosco, nós temos, primeiro, o Albino Andrade, que ele é gestor condominial, principalmente condomínios comerciais, mas gestor condominial. E nós temos João Branco, que ele é médico, endocrinologista e médico do esporte. E ele tá aqui hoje, os dois, fazendo essa collab. E mais algumas coisas. Mas depois, durante o programa, a gente vai descobrir o que mais tem. Mas hoje será pra gente fazer essa collab justamente pra gente poder entender melhor sobre quais práticas devem ser tomadas dentro de um condomínio para melhorar a saúde, a promover a saúde. Muito bem-vindo aos dois e muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pelo convite e vamos desenvolver esse tema aí com maestria, com a ajuda aqui do nosso Dr. João, falar um pouco de saúde, promoção à saúde em condomínio. Legal. E o Wesley e Marcelo, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer nosso. Por gastar um pouquinho do tempo maravilhoso aí do mundo condominial para falar de saúde, que é a nossa missão como médico, apesar de tá falando sobre condomínio, como a gente pode modificar e impactar na vida das pessoas que moram em uma sociedade ali fechada, um tipo de grupo de pessoas que se unem para um bem comum. Como é que pode ser feito isso? Isso já pegou no tema mesmo, na abordagem do tema, lá na veia do tema, né? Então vamos pensar dessa forma, vamos partir desse princípio. O condomínio é um microcosmos, ele é uma microsociedade que ela é simplesmente uma miniatura daquilo que se vive no mundo. Exato. E dentro do condomínio tem os mesmos problemas que tem fora também. Então, como que hoje a saúde do condomínio pode ser avaliada no contexto global? O que é saúde para condomínio? Só contextualizar um pouco o cenário condominial é importante para nosso Dr. João aqui complementar. Condomínio, se a gente for pensar, né, há tempos atrás, eram apartamentos com um PUC e um elevador, né? Então não existia aquela estrutura de lazer que hoje nos condomínios já são muito bem exploradas, né? Então a gente teve um grande movimento ali próximo dos anos 2000, né, onde o mercado imobiliário foi muito aquecido. Então existia ali uma demanda muito grande dos condomínios clubes, né? Até mesmo os empreendimentos comerciais começaram a ter uma infraestrutura de lazer, de atividades, enfim. Então, isso acabou acarretando uma competição muito grande entre as construtoras e incorporadoras em cada vez mais promover espaços, né, de bem-estar, espaços de atividade física. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo desses anos. Isso acabou nichando muito para um mercado de fitness, né? Empresas, né, que começaram a migrar, né, empresas de renome, academias de renome, né, principalmente na Barra da Tijuca, que começou todo esse cenário. Exercícios voltaram a condomínio. Exatamente. Legal. Se voltaram a desenvolver, né, programas para atender condomínios, projetos para atender condomínios. Qual ano isso que você falou? Isso ali você começa em 2000, né, a gente teve grandes complexos ali na Barra da Tijuca, Oceanfront, Waterways. Oceanfront foi um dos pioneiros ali, que era um projeto da Gafisa, que foi a Companhia Atlética, que foi a primeira academia a fazer ali uma academia de alta performance. Depois ali você começa a Le Parque também, ali na Barra, que foi também uma infraestrutura absurda, né? Equipamentos Tecnogym. Então você começa a trazer para um condomínio um cenário muito profissional na área de fitness, né? E aí a gente, olhando para tudo isso, né, dentro do condomínio, como realmente, como você comentou, né, um ambiente, né, que concentra e reflete a sociedade, a gente percebe, né, com mais de 20 anos aí nesse mercado condominial, que a área de promoção à saúde verdadeiramente, ela estagnou no fitness, né? E as pessoas acabam não tendo um resultado que esperam, né, não tendo um cuidado com a saúde efetivamente, porque o exercício... Aí o nosso doutor vai falar muito bem, né? O exercício por si só ele não é o pilar, né, sozinho da saúde.
E esse é um tema que a gente precisa provocar mais, ou seja, esse cuidado com a saúde não só pelo caminho do fitness, né, mas dentro de uma atividade multidisciplinar. Marcelo, só para você entender, porque você não entende muito de exercício físico, né, a gente tentou fazer um desafio com você, isso aí um dia na academia, você chegou na porta, falou que tinha ido. Eu voltei, deu uma tremedeira. Só pra você saber, uma esteira da Tecnodim custa um carro popular. É isso. Uma esteira. Não tinha nem ideia. E aí, doutor? A gente vê o seguinte, que o grande atrativo eram as pessoas estarem num local de residência onde resolveriam o problema de deslocamento para a academia e principalmente financeiro. Sim. Uma família média hoje de 3, 4, pequena, né? 3, 4, Sim. imagine você estar num pacote que ali você paga a mensalidade, que já tenha uma academia com uma aparelhagem chamativa, que não é aquelas academias que a gente via antigamente nos condomínios clube, que é aquela academiazinha meio mambembe, Sala de ginástica. Sala de ginástica, realmente, aquele quádruplo poliesportivo ali que tu ficava com mais medo ali, né? de pegar um tétano verdade. ou uma correada quando aquele aço estourava, arrebentado. Que isso também é um problema que a gente que é da área de saúde tem que saber, né? Sobre a ergonomia daqueles aparelhos, se é adequado ou não. Aí você chega naqueles condomínios e tem uma Sport Center, uma Bodytech dentro do condomínio. Aí tá resolvido? É outro nível. Não. Resolveu? Não. Por que não? Porque aquilo ali não leva a você efetivamente estar dentro de um programa de promoção de saúde. Não leva a fazer que você tenha hábitos condominiais que façam com que você, com os amigos, além da resenha, Sim. olha, hoje a gente tem nosso momento saudável, nosso momento que a gente precisa, como cultura entre as pessoas que você convive, Sim. que é o principal conceito de condomínio, né? Se a gente pegar lá desde a época, o Albino foi em 2000, vamos lá na época medieval, às vezes o que une pessoas a um condomínio, a alguns nichos, são questões de segurança. É verdade. E aí a questão de segurança acoplada à parte comercial das incorporadoras, das empreendedoras, fazem, gente, aqui você tem tudo, segurança, Sem mas sair tem de mais casa. esse diferencial. Sim. Mas aí a gente deveria ter um dado, né? Olha, naquele condomínio ali, morrem menos pessoas de doenças cardiovasculares, de menos AVC, de menos infarto, do que aquelas casas que estão do lado que não tem condomínio. A gente não tem esse dado efetivo. Mas extrapolando por um dado médico, pelo Global, IBGE né? global, a gente sabe que hoje a obesidade está chegando mais ou menos em 70% da população. O obeso mórbido é aquele que hoje pode estar na lista, pode estar ali elencado para cirurgia bariátrica, está chegando a 30%. Caramba. Eu e mais 29%, né? Não, só pra deixar claro. Mas você é atleta, Wesley. Vambora, a gente vai mudar esse perfil. Com a sua ajuda, daqui a pouco a gente vai pensar sobre isso. E o que acontece? O ideal é que você una esse útil ao agradável. Além da segurança, essa questão dessa correria. Hoje, os condomínios que a gente vê é aquele que dá comodidade do quê? De transporte. Então, cada hora vem uma necessidade especial, uma comodidade e tudo. Existem os mercados dentro dos condomínios, os mercadinhos. Então, a nossa ideia, né, o que a gente veio para trazer aqui no Brainstorm, é fazer o seguinte: como é que a gente pode conseguir, dentro de nicho, mudar exatamente culturas, implementar informação, implementar atividades que sejam dentro das características das pessoas que ali convivem, adequar o que seja lúdico. Um questionamento interessante. Porque você também, assim, a gente que conhece bem do mercado, né, da gestão condominial, né, acaba que no final do dia tudo é número, né? Sim. Eu vou trazer mais profissionais, mais serviços agregados para o meu condomínio, isso vai custar mais quanto? O Conselho Fiscal já bate em cima, já tem alguma rubrica para isso? E às vezes você pode movimentar de uma outra forma, né? E não somente você ter ali um entendimento de um custo fixo a mais, mas você pode trazer agregadores na área de saúde, por exemplo, né? Você pode trazer palestrantes, você pode trazer uma rotina de orientação com profissionais de nutrição, você pode trazer
médicos que possam orientar hábitos mais saudáveis educadores e não educadores físicos, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, Beno. Deixa eu ver se eu entendi exatamente o que vocês estão... a ideia de vocês. Porque realmente parece uma ideia genial. A ideia é que não se pense só na atividade física, no exercício físico. Sim. Porque o exercício físico, por si só, ele não necessariamente pode ser benéfico. Sim. Se uma pessoa tiver uma predisposição a um problema de saúde e não for bem orientado, ele pode desenvolver um problema maior ainda. Sim. Então, o que vocês estão dizendo é que seria um corpo muito maior de profissionais, de forma que eles conseguissem dar tanto o suporte médico, quanto nutricional, quanto atividade física, tudo isso agregado a um pacote de atividades para promover a saúde do condomínio. Perfeito. Pô, na verdade, assim, a gente vem aqui no sentido de provocar o tema, né? Sim. Ou seja, provocar o diálogo, né? Já me provocou, já Exatamente. empolgadaço com a ideia, cara. Porque a gente que vivencia, né, a rotina dos condomínios, né? Então, todas essas provocações, elas sempre, como eu estava falando, elas sempre de barro, vai trazer mais um problema financeiro para o condomínio. E não é isso. Na verdade, a gente quer olhar para o condomínio como um agregador de comodidade e serviço. Né? Como o João comentou, né? A gente tem hoje condomínios que você tem ônibus, né? Você tem, às vezes, condomínios que você tem rotina de limpeza dentro das unidades, você tem uma série de serviços, né? A gente, alguns anos atrás, a gente implementou dentro dos condomínios serviços que a gente chamava de pay-per-use, né? O que eram os pay-per-use? Eram serviços que as pessoas pagavam pelo uso, né? Ou seja, de acordo com aquele uso específico. Então, não necessariamente você precisa ter um custo fixo, né? Como a gente fala dentro do teu condomínio. Mas você pode trazer a opção de um programa que as pessoas possam utilizar com comodidade, com segurança, né? Então, a ideia que a gente possa promover aqui hoje, nessa conversa, é despertar os gestores condominiais de uma forma geral para que esse tema seja debatido. E você, né? Marcelo, o que você achou como síndico? Então, assim, eu vou até complementar... Então me deixou preocupado, Marcelo. Não, o que o Albino está dizendo. O que acontece hoje dentro dos condomínios, né? Primeiro a gente tem que sofrer o dano para depois a gente ter o remédio. A gente tinha um problema muito sério, que isso tem sido resolvido. Ontem mesmo eu estava num evento de uma empresa que trabalha muito com segurança, né? E a gente vê lá desde o começo câmeras inteligentes, várias coisas assim, porque começa a ter muito problema dentro do condomínio, de morte, assalto, essas coisas. Aí começa a ter os danos, aí começa a vir os remédios. Entendi. Eu acho, devido ao problema da segurança ser mais... a imprensa está sempre batendo sobre aquele assunto, então você começa a dar uma ênfase maior para a segurança. Será que, se a gente tivesse a mesma preocupação de trazer isso para dentro da saúde, quantas pessoas morrem hoje dentro dos condomínios? Porque obesidade, né? De repente, diabetes. Até mesmo esporte, né? A gente está falando sobre atividade física, mas não é porque a gente está jogando futebol. A minha preocupação sempre foi essa. Aqueles esportistas do final de semana que tem uma parada cardíaca, alguma coisa. Só que isso não é falado em condomínio. Não. Por quê? Isso aí a gente não tem os dados da saúde pública, de repente dos órgãos públicos, para falar assim, não, olha só, tantas pessoas morrem, chegam aqui no hospital, morrem por causa disso. Será que se tivesse uma ênfase maior, a gente já não estaria em outro patamar, em outro nível? Deixa eu só complementar o que ele está falando para o senhor poder falar. Atleta de final de semana, me veio a ideia de que eu treinava beach tênis num clube, ao qual chegava sábado ou domingo, sempre ia alguns senhorizinhos de 84 anos, porque o beach tênis é para todos. É para todos, é inclusivo, legal, mas será que aquele senhor de 84 anos pode ficar correndo na areia, pulando daquele jeito, debaixo de um sol de 40 graus? E o Wesley, e os jovens maratonistas que são acostumados a fazer atividade física, a gente está vendo que está aumentando morte súbita. Então aquilo que eu falo, a medicina preventiva boa colocação. É aquela questão, igual você falou. A saúde, a segurança atrelada à saúde é a melhor dos mundos. A segurança, você não quer o quê? Que aquilo ali possa ter afeto ou interferir numa morte dentro do condomínio de violência. Isso é muito inibido. Mas a saúde vem exatamente... Quanto é que vale uma vida salva dentro de um grupo familiar? Sim, verdade. Quanto é que é o custo? O que é uma vida para dentro do valor de um condomínio? Como é que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade pode prevenir isso? Sim. A máquina humana é o que eu falo.
a gente sabe que nosso carro tem que ter uma vistoria para o pneu não ficar careca, para na primeira chuva você não derrapar e bater ou até morrer. A gente sabe que tem que trocar o pneu. E da saúde, onde a maioria das doenças que possam causar morte súbita são doenças silenciosas. Sim. Por que não implementar uma cultura de exames preventivos dentro do condomínio, onde as pessoas podem entrar, no mínimo ali, um diabetes, uma hipertensão, uma hipercolesterolemia, que é simples. Sim. A gente consegue fazer. E aquela pessoa que é idosa, como esse exemplo, que amanhã pode ter um AVC, está dentro de casa acamada, dando trabalho para uma pessoa que ama. Conscientizar isso. Sim. A pessoa que é idosa dá trabalho para um filho, para um neto, isso é um custo operacional que a gente não tem ideia. Verdade. Apesar, a gente pode ter ideia, eu tenho isso na família, apesar das questões assim, mas a gente tem idoso em casa e sabe quanto isso custa. E, infelizmente, às vezes o culto e as leis que vêm para isso é para o médico dar um atestado para o cara cair na piscina. Sim. O cara quer saber, né? O médico no condomínio é para dar um atestado para falar assim, e muitas das vezes até acontece. Tem como dar um atestado, doutor, para aquele meu amigo que vai lá em casa na academia? Na academia não, na piscina. Então o médico se tornou hoje um regulamentador de atestado para aquela pessoa no linguajar tem pereba ou não para entrar na piscina do condomínio. É verdade, isso aí. Você tem alguma doença contagiosa. Então você pode evitar desde doenças infecto-contagiosas que dos, dos problemas dentro do que a gente vê da maneira que é feita. Não previne tanto. Sim. Daquela pessoa ali que possa ter uma morte súbita, de um aparelho mal aplicado, uma pessoa que desceu sem orientação de um profissional de educação física, está fazendo exercício que pode levar um problema articular grave ou pode uma morte súbita. E principalmente, a gente hoje, como eu trabalho com isso e trato isso, né, de uma maneira crônica, né, e sou um dos fundamentadores de umas comissões para divulgação que obesidade é uma doença crônica. E a gente sabe o seguinte, que existem hoje catalogadas 229 doenças atreladas à obesidade que caem em qualidade de vida das pessoas. Então, de cara, a gente pode fazer um trabalho desse dentro de um grupo, onde esse grupo possa se aumentando, conscientizando e fazendo com que a cultura de saúde daquele grupo condominial mude. Surgiu um monte de coisa que eu queria falar. Estou falando, eu tô aqui viajando as perguntas, mas duas coisas que eu achei fundamental a gente não deixar de falar. A primeira é que muitas das vezes o médico presente no condomínio também ajuda na manutenção da ida ao médico pro familiar. Sim. Porque às vezes está ali do lado, é muito mais fácil do que um deslocamento muito difícil quando a pessoa é debilitada. Então, o acompanhamento médico ali constante, você consegue fazer uma consulta por mês ali, aproximar com o seu idoso, com o seu familiar, descobrir se o índice glicêmico... O médico de família. Torna um médico de família. É o médico do condomínio. Então, assim, isso favorece muito, né? Agora, quando vocês falaram sobre multidisciplinaridade, me deixou curioso de saber quais são as vertentes que vocês consideram fundamentais e por que cada uma delas é fundamental dentro do condomínio. Por exemplo, falamos já sobre o educador físico. Sim. Esse é óbvio porque tem que ser não só um educador físico. Isso fique registrado aqui para o síndico. Se o educador físico é o educador físico que ele está preocupado com a promoção da saúde das pessoas. Exato. Porque não adianta nada pagar um guardião de piscina que ele fica olhando o celular. Não adianta nada pagar um professor de educação física que fica dando atenção só à menininha enquanto o idoso está lá fazendo errado. Então, é importante que seja uma pessoa qualificada e competente para a promoção da saúde. Tem propósito. Né? Isso. Quais são as outras atividades que vocês... com essa provocação de vocês acham que se torna interessante? E o Wesley e Marcelo, né, Albino? A gente sabe que dentro da sociedade, quando a gente reúne pessoas, e o condomínio é como se fosse um microcosmo, uma microcélula de um organismo societário grande, que as leis de fora são as leis dali de dentro. Falando na parte jurídica, um pouquinho me metendo nisso, né, com as questões de segurança, a gente sabe também que 10%, principalmente pós-Covid, das pessoas no condomínio têm problemas graves, ou mentais, ou de convívio societário. Então, dentro do condomínio, você tem que, pelo menos, torcer para que 10% dessas pessoas, no bingo, aquela cartela não está premiada do teu lado. No teu vizinho, no teu andar. Senão a sua vida se torna um problema, um inferno.
E o que acontece? A gente sabe que esse é um dado real. Sim. E é difícil convívio. Mas ali a gente falou do médico, familiar, clínico geral, que possa estar conduzindo, orientando. A gente falou do educador físico. A gente falou do nutricionista. A gente falou do guardião de piscina. E por que não um psicólogo como um mediador das questões? Seria bem legal. Dali. E eu vou te falar, oferece um psicólogo ali no condomínio. Olha, vai ter um psicólogo competente, não é igual o guardião, não é o psicólogo fofoqueiro, né? É aquele que tem o propósito de chegar ali, vamos resolver quem está em sofrimento mental, onde a gente precisa psiquiatra. Como é que tu faz uma reunião de líderes ali, aquela reunião que faz, como é que diz? O conselho ali, com 10%, se os 10% forem e os 90% ficarem de fora. Como é que você conduz uma reunião dessa? É BO, né? Igual a gente fala. Vai dar enfeijoada na delegacia. Isso tudo pode ajudar numa saúde coletiva, grupal ali. Não, o grupo realmente é incrível. Não, e o Albino também deve ter sentido. Aí a gente sempre fala aqui, quase em todos os episódios, a gente fala do crescimento da agressão, da agressividade das pessoas pós-pandemia. Isso aí quase, se você procurar os 60 episódios... Era para melhorar, né? Que a gente achava que sempre compaixão, e piorou muito, né? Isso provavelmente, eu acho até no comercial, normalmente até acha mais tranquilo, porque não tem a moradia, né? No residencial, assim, tem coisas que a gente vai falar com as pessoas, nem acredita, assim, umas brigas de besteira, coisa de infantilidade, né? Mas você trouxe um percentual muito interessante, né? 10%. E você tem ideia de qual era esse percentual antes da pandemia? Era de 5 a 7%. As pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. E aumentou, dobrou. Eu acho que esse número é subestimado, porque as afecções mentais... eu também acho que isso também seria maior. Hoje a gente tem um paradigma que as pessoas que... Isso tem melhorado bastante pós-Covid, mas as pessoas que têm essas afecções ou algum transtorno mental, elas têm vergonha de falar. As pessoas não se manifestam, são poucas pessoas. Eu sou aquele depressivo do 501. Eu sou o pai do esquizofrênico. Então a pessoa é rotulada como o problemático. Mas aí, doutor, agora me diga uma coisa. Imagina que você no seu condomínio... imagina que você no seu condomínio tem ali um psicólogo que ele faça atendimento. E justamente para não ser rotulado, você acha que um morador dentro do condomínio ele vai acabar visitando o psicólogo no condomínio, mesmo sabendo que as pessoas vão esse aí tá assim porque procura o psicólogo, é tão maluco que procura o psicólogo. Será que ele não vai se sentir Deixa eu dar uma contribuição fora da medicina sobre isso, né? Porque você falou de uma questão coletiva, né? Então, muitas das vezes você não precisa ter, lógico, o psicólogo ali disponível é muito bom, né? Mas pode causar esse constrangimento. Mas às vezes você promover o tema dentro do condomínio, ele já traz um reflexo muito bom. Você pode trazer um psicólogo para fazer uma palestra, né? Você pode trazer temas condominiais de convívio e colocar dentro de uma palestra instrutiva. Você pode trazer o médico também, no momento que ele faz uma avaliação, ele pode sentir um direcionamento ali específico e aí ele encaminhar. Então, existem formas de você colocar, e só para também não esquecer, como você estava comentando, né, da questão, né, do atendimento dentro do condomínio, hoje você, inclusive, você pode levar até os exames, né, dentro de uma linha para você fazer dentro do próprio condomínio. Né? Os exames hoje vão em casa, né, os exames de sangue e tal, a coleta, tudo, mas você fazer campanhas dentro do condomínio para isso, direcionados por um médico. Monitorar a saúde do condomínio. E pelo próprio plano, né? A pessoa nem não tem um custo para isso, o próprio plano cobre. Não, enfim. Você pode fazer ações até para a sociedade, de doação de sangue, algumas ações assim, que sejam importantes, né? Não acontece. Mas o principalmente, Wesley, hoje existe a telemedicina. Você não precisa estar exposto a uma situação dessa. Sim, verdade. Você tem a telemedicina, onde o atendimento do psicólogo é muito mais aproximado. Pensado, é verdade. Mas assim, o tema tem que ser levantado e, digamos, o paradigma, né? Aquela coisa de a taxação, quando a informação não chega, é pior do que
aquela questão, aquele ali é o psiquiátrico. Porque também é uma maneira de rotular e quem sabe aquela pessoa que está ali também está despejando no outro, porque ele está com problema. Dito isso, eu quero fazer uma observação do que vocês falaram agora há pouco. Falaram assim, por que a segurança, né, acaba sendo uma coisa que fica mais em foco e porque está se remediando um problema, né? E aí se previne a segurança e não se previne a saúde quando, evidente, leva a vida de uma pessoa também. É porque, o meu ponto de vista, tá? Posso estar errado, mas a criminalidade... ela é muito mais difundida na mídia. E por ser difundida na mídia, ela ganha mais visibilidade e causa mais impacto e desespero. Sim. As pessoas se desesperam muito mais por coletividade do que na individualidade. Sim. A pessoa não tem medo dela morrer, mas tem medo do condomínio que ela mora estar sendo assaltado. Sim. Então, morrer para ela acaba sendo psicologicamente menos problemático naquele momento, porque ela não enxerga isso. Ela enxerga o risco do assalto. Mas não enxerga que ela, em casa, está se matando comendo uma pizza inteira com refrigerante. Mas isso é muito também, se você for pegar o histórico do assunto, é muito também aquilo que o Marcelo falou em relação a movimentos que são criados. Sim. Né? Então, esse movimento da segurança, ele começou lá atrás. Ele não é de agora. Agora você vai ser só... Então, porque ainda não houve... problema político, público. Também preventivo, de prevenção primária da saúde, mas aquela coisa... A pessoa gosta de falar assim, eu posso até morrer na rua, mas no meu condomínio eu tô seguro. Até a pessoa que pensa no próprio umbigo. É verdade, Então, esse movimento, até aquele cara que é o individualista, que não quer saber se o vizinho tá sofrendo ou não, ele quer isso. É um bem comum. Agora, a saúde, ele pode pensar farinha pouca, meu amigo. Meu pirão primeiro, eu tenho meu plano, eu tenho meu médico e dane-se o resto do condomínio. Isso aí. Então, a falta mais por causa da vizinha ali. Não, vou pagar mais porque a outra... eu já malho na academia tal que é do lado. Eu quero que se dane aqui. Então, isso existe. Mas é falta de compaixão, empatia, que não pode cativar os outros 90% que podem fazer isso, a coisa evoluir. Ou fazer com que a informação chegue, ou a sensibilização chegue. Então... A nossa função principalmente essa conscientização no movimento que a gente está fazendo nacional de conscientização de prevenção das doenças comuns não transmissíveis. São as doenças que a gente adquire durante a vida porque a gente fez besteira ou não fez um banco de reserva de saúde. A gente pode raciocinar assim. Porque a gente não procurou tratar preventivamente. E isso passa por um movimento mundial de conscientização. Você vê agora nos Estados Unidos a questão dos corantes, edulcorantes, dos agrotóxicos, etc., que foram retirados do mercado. Foi tratado de maneira séria. E isso aqui está dando TDAH nas crianças, isso aqui está intoxicando. Exemplo? Corantes vermelhos. Balinhas, aquelas balinhas. Comia. Posso dizer o nome? Pode. Pode, foi lá nos Estados Unidos, qualquer coisa. Doritos, vermelho. Skittles. Comia. Gatorade, vermelho. Que era até para atleta. Eu tô ferrado. Gatorade, vermelho. O Gatorade é o vermelho. Foi proibido lá fora. Então a FDA está fazendo esse trabalho de limpeza. Isso é dentro dos mini mercados, dentro dos condomínios. E principalmente, tá? A gente tem um dado alarmante que daqui a 10 anos, adolescentes, jovens e crianças de 5 a 15 anos, daqui a 10 anos, se continuar esse estilo de vida que estão hoje, a gente vai ter 50% da população jovem disfuncional. Disfuncional é aquela que não tem uma configuração final motora na fase de evolução, por causa de videogame. E disfuncional também da parte laborativa, relacionada à cognição. A pessoa pode até não pensar no filho dos outros. Sim. Mas o filho dele dentro do condomínio, onde todas as crianças ali dividem um Doritos, só querem saber de videogame, que não tem uma atividade lúdica, que não tem um professor, que faça um beach tênis, uma coisa assim que seja ao ar livre, que não sintetize vitamina D no sol, que não tem esse tipo de atividade, de cultura, a gente está fadado, né? Eu como médico, vocês como gestores, Albino, a gente está junto nesse movimento, que a gente está gerando uma geração de jovens disfuncionais. Isso significa que os meus netos vão ser cuidados por essas pessoas. Exatamente. Exato. Isso significa que eu acabei de marcar uma consulta com o doutor, que eu preciso ver como é. Mas eu acabei de descobrir que eu preciso... Então, já que entramos nessa parte, né?
E esses de mercadinho, né? A gente está falando sobre saúde, sim, né? Sim. E a gente, o Albino também, por ser gestor condominial, assim, assembleias, termina 10 horas, meia-noite, 1h da manhã, e às vezes a gente chega em casa, não tem nada o que comer, a gente chega lá no mini mercado, aí vê lá Doritos. Ah, é, Marcelo? Então, o que tem? Hambúrguer, hambúrguer. Aqueles hambúrgueres. Rapaz. Cheddar. Ultraprocessado. Às vezes a gente entra, né? A gente hoje, na verdade, quando vai ver essas reportagens, a gente fica maluco. Aí vê um cara renomado, não, porque café é bom pra saúde. A outra, o café traz Alzheimer. Aí daqui a pouco o ovo é bom pra isso. Só o ovo não come o ovo. Cara, a gente fica sem saber, na verdade, o que a gente pode comer, o que a gente pode Uma comer. coisa eu posso te dizer, mesmo não sendo médico. A única coisa que você tem que sempre evitar é excesso de açúcar e ultrapalatáveis. Isso. Tudo que é muito gostoso, muito saboroso, é muito então não vou processado. comer nada. Nada. Fruta. É muito gostoso pra você? É um abacaxi. Não, mas o problema é que o abacaxi não é cortado, né? Você tem que cortar. Marcelo, porra, aí, de vez em quando, você chega meia-noite em casa, até você pegar fruta, cortada. Mas eu tô errado. Não, Ultras palatáveis não devem ser eu evitados. incluiria farináceos ainda. Farináceos os brancos. Tá. Incluiria nesse Então pão francês, pão em geral. Não é o vilão de todos, mas o problema é que é isso que a gente discute, né? Quando a gente quer mudar o hábito de uma pessoa. Ah, doutor, mas o ovo no pão integral eu tô enjoando. Tá. E o francês, que tu come há 30 anos com manteiga de manhã, não enjoa. Não, entendeu? Não existe isso. Existe aquilo que você tem um costume que linka a língua lá no nosso centro hipotalâmico do prazer, do bem-estar. Você comentou um negócio que é interessante até provocar aqui pro doutor também complementar, é o seguinte, existe aquela máxima que aquilo que você não deve, você tem que manter longe. E aquilo que você deve, você tem que aproximar. E o mercadinho lá pertinho. Exatamente. Então esse é o ponto, ou seja, o mercadinho ali ele virou um facilitador, mas o que ele traz de verdadeiramente que seja saudável, que tenha uma promoção à saúde nesse sentido, então, né? De repente, aproveitar que o doutor João está aqui, e eu sei, me contaram, né, que ele é casado com uma nutricionista, me contaram. Então, o que a gente poderia botar no mercadinho? Coisas saudáveis, para que a gente pudesse vender para nossos condôminos. Sim, eu acho que tudo aquilo que também gera muito bloqueio, proibição, aguça a curiosidade. Então, no mercadinho, a gente pode ter a coluna daquilo que o nutricionista ou a nutricionista do condomínio oriente o seu condômino. Essa aqui é a nossa bancada saudável. Legal. Até porque, para não chamar atenção assim, porque senão os condôminos vão falar, aquele mercadinho lá não presta para nada. Só tem coisa ruim. Eu vou ali comer um picolé, coisa não tem. Eu vou ali para comprar 10 quilos de açúcar, não tem. Então, esse mercado não presta para nada. Mas esse mercadinho que é um apagador de incêndio, é um extintor, você bota ali, ó, isso aqui é a coluna que a nutricionista do condomínio, que segundo as recomendações últimas do estudo tal, mostra que isso aqui não vai. E a nutricionista fazendo acompanhamento. Que na verdade, o promotor em saúde, o que a gente é como médico, nutricionista, educação física? A gente tem que entender da nossa área, daquilo que está saindo, nós temos que ser filtros interpretadores para passar a mensagem para a nossa população. A gente sair do termo técnico, falar o linguajar popular, falar isso aqui causa isso aqui causa aquilo. Mas, doutor, de onde é que tu tirou? Tá aqui. Eu não estou tirando aleatório. O que o doutor João acha? O doutor João acha bulufas, não interessa o que eu acho. Se eu gosto do azul ao invés do amarelo. Eu tenho que saber o seguinte, o azul faz bem, o amarelo faz mal. E eu tenho que mostrar. Marcelo, o azul está dizendo aqui que você não deve. Mas se você quiser fazer, você tem seu livre-arbítrio. E o cara que é comercial, dono do mercadinho, ele fala, doutor, vai se tornar inviável porque o mercadinho aqui não vende nada. E a gente não quer isso. Agora, a gente quer deixar o livre-arbítrio, mas uma orientação não faz mal a ninguém. E se todo mundo entrar na vibe, por exemplo, de ter referências ali de comidas fitness que são verdadeiramente fit. Essa aqui a nossa nutricionista orienta que serve sem conservantes, não tem agrotóxico, não tem parabeno, para crianças pequenas não tem BPA, o plástico ali. Um freezerzinho com alimentações mais saudáveis. Na verdade, hoje, né? Não sei se é mais isso mais nos condomínios residenciais, já tem um espaço pet. Para vender comida pet, porque não pode vender comida mais saudável. Mas tem a da Pet Fit também? Senão tem Pet Fit também. Então, assim, eu acho
um fast food saudável. Viável. Então, e a gente não sabe, né? A gente não, por isso que a gente falou no início, né? É muito provocativo, né? No sentido da gente refletir sobre aquilo que a gente tem no ambiente condominial que possa trazer essa comodidade. Porque, como eu estava falando, aquilo que você traz para perto que é saudável, né? Que facilita a sua vida, é que as pessoas querem dentro do ambiente condominial. Inclusive até nos corporativos, nos comerciais também, já tem mercadinho, já tem atividade física, tem tudo ali. E aí a gente até, acho que a maioria do dado dos homens, né, com a medicina é bem complicado, né? De ir a médico, de fazer exame. Então a gente estava até comentando sobre isso, né? Eu tenho meu plano de saúde. Quantas vezes você usou teu plano de saúde para ir num médico fazer Nunca usei. É isso. E aquele médico do condomínio que possa ser um facilitador para fazer. Faça o seu check-up, passe aqui. Exato. Vamos fazer uma consulta de triagem para que seja solicitado pelo menos seus exames para saber se você sabe tá que doente naquele ou não, dia, sei lá, que seja uma vez por mês, se seja a cada 2 meses, você ter uma data que você sabe, vou lá, pelo menos o doutor vai me dar uma direcionada do que eu tenho que fazer. Né? Precisa de uma salinha. Uma salinha. Eu só não entendi, o doutor João falou uma coisa, não, porque às vezes você tem um plano e você poderia utilizar no próprio condomínio. Existe essa possibilidade? De repente, ter médicos... exames, né? Que você possa... De repente, o médico aceite, vamos lá, essas empresas, né, com pode ser maiores também, nomes, e chegar lá e falar assim, marcar um último sábado de cada mês. Com plano. Tais planos. Marcelo, isso é o melhor dos mundos. Infelizmente, a saúde, tanto pública como também das operadoras de saúde que são autorizadas pela ANS, está tão ruim que hoje o modelo que as operadoras estão usando é um modelo centralizado e verticalizado. O que é isso? Ele leva você para o grande centro médico, que é um hospital, para tratar você ali. É verdade. E onde tendo essa mudança agora. Está tendo essa mudança. Isso não sou eu que estou falando. Sim. Antigamente era descentralizado e pulverizado, com as clínicas de atendimento primárias periféricas. Hoje é direto nas centrais. Direto nas centrais e principalmente hospital. Hospital. Porque próprio da rede, às vezes, né? Próprio da rede. A rede, isso que eles verticalizaram da seguinte maneira. É comigo porque aqui eu peço o exame que eu só posso dar aquele exame. Sim. Eu tenho um médico ali que eu tenho no Cabresto. É uma mão de obra emergencial. Se achar que é muito caro, nem peço, porque de repente pode ter outra alternativa. Infelizmente, então, promoção em saúde a gente não tem nada nesse tipo de atitude. E aí é o que eu falo. O condomínio hoje, ele tem uma ação como se fosse um grande gestor. Sim. Então, mesmo que seja alguma coisa pelo plano ou não, descentralizado, você talvez. pode pedir reembolso. Você pode... o plano médico presente. E o condomínio paga. Né? E o cara faz o home office. Eu tenho até medo quando o Marcelo começa a ter essa ideia. Daqui a pouco ele vem com um projeto novo. Médico presente. É isso aí, eu vou pensar nisso. Ou, por exemplo, os condomínios hoje tem, por exemplo, grandes condomínios, você vê que tem cinema, que tem salão de festa kids, espaço Maracanã, salão de beleza, salão de beleza. Por que não espaço saúde? É isso. O Espaço Saúde abre segunda, quarta e sexta, tá hora. Segunda com psicólogo, terça com não sei o quê, com orientador nutricional, com geriatra. Hoje em dia, né, isso faz parte do caminhar da evolução etária, né, do país. A média hoje de morte do brasileiro está em 77 anos. Então, a faixa etária nossa está crescendo. Se a gente não pensar que nós aqui, daqui a pouco, vamos estar, daqui a 20 anos, a gente vai estar com aquela idade, e a gente vai ser um daqueles que a gente tem que prevenir para não chegar mal, a gente vai chegar mal. E vai chegar dependente. Eu acho importante a gente definir que, quando a gente fala de exercício físico, diferenciar o significado pleno da palavra, da frase exercício físico para atividade física. Por quê? E eu também queria complementar essa resposta com a ideia do risco que existe para atletas de finais de semana que a gente estava falando. Por quê? As pessoas de vez em quando em casa, agora tá assistindo e fala assim, bobagem, mas não entende na prática. Tá em casa assistindo, comendo Doritos, tá bebendo Coca-Cola. Bebendo Coca-Cola com açúcar, Gatorade vermelho. O filho tá bebendo Gatorade vermelho, dividindo um Doritos com o pai bebendo uma Coca-Cola no momento. Achando que é... Que é Coca-Cola, tá tudo bem, não tem problema. E daqui a pouco vai pra academia falar que é fit. Então, é importante que a gente tente mostrar qual é o real risco. E o senhor, como doutor,
é a pessoa mais indicada para explicar de uma forma não tão técnica, mas ao mesmo tempo esclarecedora o risco que tem para esses atletas de finais de semana. A gente tem que dividir primeiro o seguinte: o que é atividade física? Atividade física é quando você está no ambiente de trabalho, ao invés de pegar o elevador, você sobe e desce escada. Antigamente a gente podia até falar isso, né? Não deixa de ser, não é desaconselhado, não. Sim. A não ser que tenha uma contraindicação formal, tipo, você está com uma crise, uma lombocetalgia, está com uma crise de coluna aguda. Tu não vai ficar subindo e descendo escada naquele momento. Né? Você teve alguma afecção cardiovascular que o cardiologista falou, agora não pode fazer atividade e tal. Então seria você implementar mais movimentações durante o dia que faça você gastar mais calorias. Mas o que acontece? Se você gasta mais, e a gente pensa em caloria como se fosse um banco, você gastou 1.000, mas botou 1.200. Vai acumular 200. Isso não vai fazer você perder peso, nem tampouco você ter mais saúde. Mas o que é o exercício? O exercício é você ter uma atividade evolutiva e programada. Sim. O atleta de final de semana, ele fala, o que você faz? Jogo bola. Quantas vezes? 2 vezes. Por semana não, por mês. Esse atleta. Esse programado, pô. Não, mas como é que você se diz atleta? É que eu jogo muito. Tu já viu algum peladeiro falar que é pereba? Eu sou diferenciado. Eu Thales Arruda. Thales Arruda. Nosso irmão Thales Arruda joga muito. Puxou o pai, Eloy, outro também, craque. Então, o cara não faz uma prevenção osteomuscular, tá ali, principalmente, vamos torcer, né, que no melhor dos mundos seja um trauma, que é não previsível. Mas e se infartar dentro do condomínio? E aquele desespero, né? Esse que é o problema. Então, a atividade para gerar saúde, ela tem que ter evolução. Você começa, eu falo para todos os meus idosinhos lá, não consigo fazer, eu sei. Mas você vai fazer 5 minutos igual tartaruga na esteira. Na outra semana, a tartaruga vai andar 10 minutos. Na outra semana, vai ser... E é evolutivo. Sim. Deixa eu só complementar. Ele você vai falar que vai se mudar para o primeiro andar para subir só um vão de escada, né? Não, eu vou subir a partir de hoje, vou subir 9 andares. 9 andares de escada. Aí, Fernando, tá tentando me enganar. Então, não sei se já foi regulamentado, de repente o Albiano de repente tem essa informação. Estava para ser obrigatório o uso de desfibrilador, isso, acho que não é isso mesmo, dentro dos condomínios. O que o doutor acha? Colocar aí é opcional. É opcional? Tá, porque assim, cara, imagina você colocar isso na mão de um zelador, na mão de um supervisor, de repente alguém administrativo, fala assim, não, se a pessoa está tendo algum problema cardíaco ali, você utiliza aqui dessa forma, assim. Tem preparação. Eu, como gestor, se não é obrigatório, não vou colocar, porque se eu não me sinto apto a fazer isso, imagina se eu jogar essa responsabilidade para cima de outra pessoa. A gente indica muito essa prática quando você tem um bombeiro civil, né? Aí, nos empreendimentos comerciais, né, existe muito essa utilização desse serviço, né? Do bombeiro civil, o famoso brigadista, né? Então, ele está apto, né, e treinado para essa emergência. Então, quando tem, a gente indica pelo bombeiro civil. Entendi. Não tem bombeiro civil, a gente... Mesmo comercial, não mesmo recomenda. residencial, independente da quantidade de unidades. Isso, independente da quantidade de unidades. Tendo bombeiro civil, é uma recomendação. A gente recomenda porque o bombeiro civil está capacitado e ele pode salvar uma vida de fato. Mas se você entregar esse equipamento, né, na mão de um vigilante, às vezes uma pessoa, um porteiro que não tem um treinamento específico, ele... O cara tá engasgando lá e ele ainda vai desfibrilar o cara. Aí tem um lado, falando do lado do que a gente recomenda tecnicamente. Na verdade, gente, o que acontece, né? Vamos... É incrível. Os desfibriladores hoje evoluíram muito. Eu sou da época que o desfibrilador era aquele grandão ligado na tomada, onde a gente tinha que despontar 150 joules primeiramente, dizer qual era o tipo de alteração cardíaca quando você botava as pás, tá? Hoje é tudo eletrônico, né? Facilitou. Mas vamos lá, isso eu que sou médico e tal. A pessoa ter um fato agudo, que é uma fibrilação atrial ventricular, que faça ela ter uma morte súbita, é raro, não é? Imagina se essa pessoa tem num condomínio e precisa de uma pessoa habilitada para estar cuidando disso.
Você vai juntando as possibilidades e as proporções de chance daquilo dar certo, cada vez se torna mais difícil. Remoto. Né? Igual eu tenho uma amiga, isso na história, eu tenho uma amiga cardiologista que mora, uma querida, formou comigo, sempre cuidou, cardiologista, que teve uma alteração, né, elétrica no coração súbita, raríssima, no elevador do hospital. Ela chegou assim e falou para mim, tô passando mal, desmaiou. Quando ele já foi aferir, botaram a mão lá, parou. Leva para o centro cirúrgico, leva para emergência. Ela foi levada para emergência, foi desfibrilada e tal, tá viva hoje. Mas é o que eu falei, essa pessoa não era para morrer. Se tivesse em casa. Mesmo, se tivesse em casa com o marido ou no prédio, não iam salvar. Então, assim, a proporção de dar certo é muito rara. Mas vamos torcer para que, se acontecer, tenha um médico, um paramédico, um bombeiro, uma pessoa habilitada. Eu acho que a exigência tinha que ser o seguinte, olha, se tem o desfibrilador, tem que ter a pessoa habilitada. Porque a tendência de pegar o aparelho e fazer uma porcaria, ou às vezes a pessoa está engasgada, ou está numa hipóxia, ou está em alguma coisa, numa convulsão, numa crise epilética, a pessoa usar daquilo errado, é pior ainda. Então... Deixa eu pedir a atenção de você de casa num minutinho, porque vocês estão gostando do assunto, né? Tá divertido o pessoal aqui. E tá educativo, que é o mais importante que esse programa hoje desenvolva. Um pouco mais de educação, para que você entenda a necessidade dessa nova tendência, que pode se tornar uma tendência, né? Mas dessa nova proposta que está se criando para atendimento da saúde e da promoção da saúde das pessoas. E eu queria aproveitar vocês nesse minuto para pedir para vocês o seguinte. Deixa um like nesse vídeo. É muito importante para nós. Compartilhe esse episódio com qualquer pessoa que você sinta que vai se beneficiar desse conteúdo. E na descrição desse vídeo de hoje vai estar o contato tanto do Albino Andrade, como gestor condominial, principalmente com especialização comercial, quanto do João Branco, com seu consultório. Podemos deixar aqui o telefone para que as pessoas possam entrar em contato e caso queiram tirar dúvidas também. E além disso, nossos patrocinadores estão sempre nas telas laterais. São empresas muito idôneas, ao qual nós confiamos toda nossa... Que tem expertise em tudo aquilo que se submete a fazer. São empresas que nós confiamos e que nós temos também o prazer de trabalhar junto com elas em dezenas e centenas de condomínios ao longo dessa jornada de 12 anos de atividade, não é isso? Isso aí. E voltando ao tema atividade, eu queria me colocar como uma prática disso. Deixa eu entender. Eu não moro em condomínio comercial, não moro em condomínio predial, né, de edificações, eu moro em condomínio residencial de casas. Então, no meu caso, é mais difícil de acontecer a implementação dessa atividade. No entanto, a dinâmica disso ela é interessante para qualquer ambiente. Eu acho que, por exemplo, no meu condomínio tem aula de futevôlei. Aí, ok, futevôlei, o pessoal vai lá e brinca futevôlei, mas quantas vezes a semana? Qual o risco de lesão? Ah, tem aula de crossfit. Eu sou professor de educação física e eu sei que eu vou ser cancelado nesse minuto. Mas, cara, crossfit é funcional. Se não for muito bem orientado. Vou dar um exemplo prático. Tá. Ainda bem que não vou ser o único cancelado. Não. A gente tem que falar isso, porque é um alerta. Que bom. Olha, eu tinha uma paciente que estava 10 anos parada, estava com obesidade, e ela foi para uma arena condominial, coletiva e de areia. Botaram ela para fazer funcional na areia, correr para lá e para cá, sem ao menos perguntar. Tá parada há quanto tempo? Você já fez atividade física alguma vez na sua vida? Tem algum problema de saúde? Tem um problema de saúde, disco, alguma coisa, né, para se sacudir numa barra igual um maluco achando que é Tarzan? E eu falo, na medicina do esporte, né, a gente trabalha com formação de atletas e tudo. Eu falo que o melhor pré-treino é um grito no ouvido. Não é verdade? Vai! Meu irmão! É isso aí. Não tem creatina, não tem nada. Aquele estímulo, é o melhor de todos. É verdade. E ela foi nesse vai, na empolgação de todo mundo. Ih, vou ficar pra trás nada, já sou gordinha, já tô mal, já tô com a autoestima baixa, vou bancar isso. Cara, essa aluna, paciente, ela teve que ir dia seguinte na emergência, porque ela não conseguia nem respirar. Automaticamente ali foi feito todos os exames,
as enzimas cardíacas alteradas. Já acredito que não foi por causa cardíaca. Não. Foi por rabdomiólise, porque ela não estava habituada. Ela ficou uma semana sem poder trabalhar com lesão. Ela inflamou, ela já estava inflamada com atividade física intensa, sem ser comedida dentro de um contexto. Ela ficou uma semana fora do trabalho. Tudo... E deu sorte, né? Que podia ser pior. Podia ser pior. Porque ela não tinha tendência a... O aparelho músculo esquelético quebrou antes do aparelho cardiovascular, que o próximo seria ter uma insuficiência cardíaca por baixo débito. São questões técnicas que a gente não precisa abordar aqui. Mas a gente sabe o seguinte, fico alerta para vocês. Sim. Se não está habituado, se não tem um professor que te conheça, vai no seu ritmo. Vai igual tartaruga aos poucos, que vai ser melhor que daqui a pouco tu vira o coelho. Mas... não faça nada heróico. E dor muscular, isso eu posso falar também por ter formação em educação física. Sim. Dor muscular, muitas vezes é até convencional acontecer, porque... tem que acontecer. É uma atividade física, é um exercício físico e ele vai promover um pouco de adaptação. Mas dor articular nunca é normal. Nunca é normal. Então, eu fiquei sabendo de um caso, por exemplo, de uma arena também, dessa, que a pessoa foi treinar a primeira vez e tinha 15 pessoas treinando, um professor só batendo papo e gritando, só falando alguma coisa assim, e fazendo junto com o pessoal, não sabia que a pessoa tinha condromalácia patelar. Sim. Primeira coisa que botou pra fazer foi agachamento, segurando um peso, jogando a bola pra cima, que não sei o que ela... Cara, no dia seguinte a pessoa não andava. A pessoa, o joelho, 2 bolas no lugar do joelho, a pessoa não andava e teve que ir pro hospital. Ortopedia quase emergencial. E o que acontece? Esse tipo de atividade vai tirar a pessoa por no mínimo mais 3 meses de fazer atividade. Sim. Então o que eu falo é muito melhor caminhada, uma orientação. Calma aí. Sim. Esporte aqui é coletivo, mas cada um tem sua individualidade. Isso, perfeito. Entendeu? Perfeito. Tem sua tendência, tem sua fibra muscular com tendência de contração rápida e outros lentos. Sim. Vamos dividir aí essa experiência. Aí é o profissional, não tem jeito. É o que eu falo para os atletas, não adianta, né? É o pai que é o peladeiro, que pega o filho para ver o futebol com Coca-Cola. Ah, mas é 0. Mas dá cálculo renal. Entendeu? A gente sabe que tem os fosfatos ali que descarboniza, tira o cálcio do olho, né? Todos os processos. Tu ia falar que tu ia tomar a 0. Normal, vai tomar só normal mesmo. Normal. Aí o normal te dá cálculo renal e diabetes. Fica com 2 em 1. Duplo. E aí acaba que, uma analogia que eu também falo, você pode ser uma Ferrari. Mas se você estiver botando gasolina batizada, mesmo é melhor ser Fusca, que vai chegar no lugar, do que você seja uma Ferrari quebrada. Atividade física é uma soma entre a nutrição, a atividade real, né, o exercício físico bem orientado, o acompanhamento médico adequado e a nutrição adequada a todo esse conjunto. Sim. Porque a nutrição ela é adequada ao tipo de atividade que você está fazendo, à orientação médica que você tem, a uma predisposição a alguma coisa e a atividade que você faz. O estímulo. O estímulo que você cria. Então, assim, eu quero me colocar... eu quero me dar o exemplo de eu mesmo e eu vou falar para o senhor agora qual é a minha situação. Aí eu queria que o senhor me desse uma orientação como se alguém de casa estivesse passando por isso. Perfeito. Pode ser? Lógico. Vamos lá. Eu hoje... Eu tô com um pouco abaixo de 180 quilos, mas eu me encontrei com 182. E foi um baque pra mim muito grande isso. Foi quando eu decidi que... Eu fui no médico e ele falou assim, você tem 2 chances. Uma é você emagrecer, outra é você morrer. Você pode escolher. Eu não tô aqui pra obrigar você a nenhum dos dois. Você escolhe e depois me fala o que você quer fazer. Sim. Aí na hora eu falei assim, não, eu quero viver. Então eu vou emagrecer. E aí, eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer, minhas atividades físicas, eu mesmo me oriento muito, porque eu sou profissional, tenho especialização também e tal. E falando de nutrição, eu tive um bom acompanhamento, mas algumas coisas não foram adequadas para mim, porque, na verdade, existe uma necessidade calórica adequada para cada pessoa de acordo com o valor metabólico basal. Sim. Que é o quanto cada um gasta para manutenção da sua vida, sem ser com atividade física. Hoje, eu me encontro numa situação de que eu sei que eu preciso emagrecer, como muita gente que de casa agora está assistindo. Eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão assistindo esse programa agora, eles precisam emagrecer e eles não sabem por onde começar. Eu, como atleta, ou ex-atleta, não sou mais atleta, mas eu como ex-atleta sei por onde começar, mas vou precisar da sua ajuda. Sim. Já tô deixando aqui claro que eu vou precisar da ajuda do doutor e eu vou lá na clínica dele, é sério. Mas de qualquer forma, eu queria... prazer. Eu preciso... Eu quero ver a foto passando aqui. Não, vou precisar... Eu quero ver a foto. Eu vou falar pro senhor já, eu preciso perder 52 quilos. É muita coisa? Depende da sua determinação. O que a gente fala? E muitas das vezes, né, a gente fala assim, mas
Santo de casa não faz milagre, quem está ali e tudo. Então, a gente vê que muitos da nossa descendência, usa a gente como espelho. Às vezes, a cabeça ainda é sua de atleta do Wesley há 10, 15 anos atrás. Isso acontece... Isso, tu tá falando, a minha situação é de exceção. Não. A gente sabe que ex-atletas, por causa do gasto energético que tinha no passado, pegou um hábito de olho e mental de comer igual durante a vida. Só que hoje você é empresário, é hoster de podcast, trabalha isso e tudo, e não faz a quantidade de atividade que fazia antes, e a balança calórica está entrando com a força total. Sim. Primeiro passo é você ter consciência. É você saber que se você não mudar o que você está gerando, você vai ter problema. Não é questão de sim ou não, é questão de em quanto tempo. E aí eu deixo alerta para todo mundo. As pessoas que hoje não cuidam e não fazem um banco de saúde vão dar trabalho para as pessoas que amam. Então, pelo menos se sensibilize para as pessoas que você ama. Sim. Então, como é que você dá trabalho? Tendo um AVC. Sim. Você sendo diabetes, não cuidando do diabetes, tendo que amputar uma perna. Sim. Imagine a qualidade de vida que você vai Alzheimer, ter. Alzheimer, as doenças neurodegenerativas. E principal, a gente tem um estudo desse grande que a gente está fazendo, se Deus quiser vamos fazer muito mais, que é a relação entre as mulheres obesas com resistência insulínica e câncer de mama. Então, a mulher que está ali com resistência insulínica, ela está com chance de ter câncer de mama 8 vezes mais que uma mulher saudável. Caramba. Então, quem quer cultivar um câncer de mama? A gente tem a genética do câncer de mama, né, por 2 genes, mas hoje a gente sabe a outra doença adquirida, que é a do meio ambiente influenciando no corpo, está tão grande que a genética está decaindo. Não quer dizer que a genética decaiu. É que a incidência da outra está tão grande e a crescente tão grande, quando a gente faz a genética, né, dos genes BRCA1 e 2, que a proporção da outra parte era 30%, está diminuindo. Então a genética hoje já está 27% e as outras causas, né, passando para 73%. Dizem que mentalmente a gente tem que começar a agir antes até do que a atividade. Mentalmente, você tem que se preparar mentalmente e entender que você precisa tomar aquilo como uma referência positiva e uma metodologia para emagrecimento. Não é isso? O problema é que a obesidade, ela aumenta a balança, mas muitas das vezes as doenças silenciosas que estão por trás não causam queda de qualidade de vida imediata. A pessoa ainda estou bem, eu prefiro comer, o prazer da comida. Eu estou legal, Então a conscientização é muito grande. Então, a gente tem, né, várias metodologias. Eu acredito que a metodologia mais completa é uma metodologia que implementa restrição, que não é só de caloria, é restrição de fumo, álcool, restrição do ambiente que restrição do ambiente também, né? O ambiente impacta muito nisso. Impacta muito. Sono. É outro pilar. Um é restritivo, outro é sono, o outro é quebra da imobilidade. Hoje, 47% das pessoas se declaram sedentárias. 47%. Então, por isso que a outra metade é esse público que a gente está comunicando hoje, do condomínio que não faz nada. A outra é gestão de estresse e a outra são questões de distúrbios ou doenças mentais. Esses são os 5 pilares que a gente tem que implementar e descobrir, conversar com as pessoas. O Wesley falou sobre a educação, a física dentro do condomínio, falou sobre o crossfit e o outro foi funcional. Então, assim, não é porque eu preciso não, porque eu também sou atleta. Eita. Mas eu vejo de vez em quando eu vou postar o Instagram, aquele treino é calistenia. Aí eu vejo um senhor de 95 anos, todo trincado. Aquilo é verdade? É verdade. Funciona? Aquilo não seria um trabalho para, de repente, a gente poderia utilizar para dentro do condomínio? Muito. Não. Muito. Pode ser utilizado. Por quê? Qual é o preceito, o princípio da calistenia? É atividade física muscular resistida com o próprio peso. Sim. São as atividades também que podem ser feitas, né, estimuladas por elástico. Correto. Tal. São vassoura, atividades... Eu vejo o cara com a vassoura pra cima, pra baixo, Às vezes, você não precisa da hipertrofia para ter saúde. O problema é que todo mundo acha que musculação ou aparelhos de cadeia fechada, que são esses aparelhos que treinam por você, é só para gerar
estética. Não sou contra estética, não, meu irmão. Se você acha que tá gordinho, bombadão, meio disforme, mas que quer dar uma melhorada aí na autoestima, vai por isso. Mas tu tem que saber que a consequência é muito mais rica do que o benefício estético então, que você a calistenia seria muito melhor que uma funcional? Mas só que é dificílimo. Isso é difícil. Calistenia é algo que não usa aparelho, não usa nada, mas é o suprassumo mesmo. Sim. É um japonês que tu viu, não é? Um oriental. Que irmão, ele é craque demais, mas tem que ver o que ele faz. É o que eu falo, a calistenia faz o... Qual foi o estágio da vida que ele chegou naquilo ali? É isso que eu falo. A calistenia é aquilo que você usa o mínimo de peso possível, mas... Eficiência. Executa o maior da resistência. Entendi. Fica ali agachado com as costas na parede, com a perna dobrada, fica ali 40 segundos. Irmão, o cara fica 2 horas. O que acontece? Prancha, sabe prancha? Sim. Tem cara que fica aí 12 minutos na prancha. Fala, fica 1 minuto na prancha. Onde treina core, musculatura interna do Se abdômen. ficar deitado na prancha de surf, eu já não ia ficar. Eu ia ficar suspenso com contração abdominal e paravertebral. Marcelo, eu posso falar de uma coisa de calistenia pra você. Como o doutor falou, ele falou perfeitamente. É o supra-sumo de uma atividade resistida com o próprio peso. Por quê? O CrossFit, ele usa carga, além da carga normal, né? Uma sobrecarga. Mas ela também usa a atividade física com o próprio corpo em algumas atividades. Sim. O funcional é a mesma coisa. A calistenia, normalmente, todos os exercícios de calistenia, eles estão num nível muito acima. Sim. Então, o cara, para conseguir fazer calistenia, muitas vezes ele passou por inúmeras atividades de exercícios físicos e hoje ele se dedica à calistenia. Dificilmente alguém começa só na calistenia e leva a calistenia pela vida inteira, entendeu? Entendi. Vou te dar um exemplo, quem faz calistenia e é um artista. Rodrigo Faro faz calistenia. Sim. Se você olhar o físico do Rodrigo Faro, ele não parece ter 51 anos. Né? Você tem menos que ele, tá muito mais acabado que Não, tô não. Albino me catou aqui e perguntou: Marcelo, tu mora na beira da praia? Que a Maresia. Maresia. Tá muito mais acabado que o Rodrigo Faro. Que isso? Pô, logo eu, atleta. Eu vou defender ele. Isso é muita reunião de conselho, assembleia. Tu não sabe. Muita Tu não sabe o que é assembleia. Não sabe o que é assembleia? Fala aí, Albino. Mas por quê? Porque, na verdade, ele viveu uma vida de atividades físicas e no momento que ele se dedicou à calistenia, ele achou atividade. Mas é uma atividade que realmente, meu irmão... Olha, que eu já fiz muita atividade física. Uma das poucas que eu falaria pra você, essa eu conseguiria fazer, calistenia. É muito difícil. E quase ninguém fala, né, sobre esse assunto. Fala que não gosta por ter muitas e nem experimentar as atividades. Sim. Igual a criança que tá ali, que fala, toma aqui o tomate, brócolis, batata doce e outro legume. Não gosta de nada, mas não provou. Então a pessoa já parte do pressuposto que não gosta de atividade, mas não experimentou. Então acha que é só musculação, que não tem atividade ao ar livre, que não sabe que tem um beach tênis. Às vezes uma caminhada, uma corrida. Tudo. Tem tanta atividade diferente para que você possa experimentar e chegar à conclusão de que realmente aquela dali te atrai. Porque eu acho que o doutor vai concordar comigo. Uma das coisas mais importantes é você saber que aquele exercício físico ele faz bem à sua saúde, mas que você também se sente bem fazendo. Exatamente. Quando você não se sente bem fazendo, a chance de você abandonar é muito grande. Muito grande. E tem uma questão hoje também que a gente às vezes brinca muito com o universo condominial, né? Do estresse e tal, essa coisa, que é a questão do estilo de vida, né? Porque a gente está falando aqui de atividade física, está falando de nutrição, está falando, né, de assim, um conceito aí de estresse, de psicologia e tal. E hoje até tem sido muito provocado o tema da medicina do estilo de vida, né? Que é justamente você também no seu dia ter quebras no dia, né? Que você tá ali num trabalho intenso, né? De estresse, você tem um momento ali que você vai fazer uma descompressão. Então hoje, por exemplo, a gente tem nos empreendimentos até para funcionários, né? Que tem essa rotina estressante ali, que lida com isso de uma forma muito intensa. A gente cria umas salinhas, ambientes de descompressão, que eles possam ficar ali num ambiente um pouquinho mais escurinho, às vezes nem ligam a TV, às vezes um ping-pong, uma atividade, né, lúdica para a pessoa poder quebrar aquela rotina, um bob, né? Um saco de areia, um saco de areia. Área de descompressão do síndico é um bob e o cantinho para fumar. Aí não dá. Área de descompressão de síndico é saco de areia. Aí vai botando o nome lá. Mas essa é uma realidade hoje também, que na promoção à saúde, que acho que é o nosso tema principal, é essa questão do teu estilo de vida.
vida também, né? E o ambiente. Exatamente, do ambiente. Se puder unir o útil ao agradável, é isso que a gente veio, né? Então nós podemos incluir nos pilares que você determinou que são fundamentais para a manutenção da saúde a gestão de tempo? Seria a gestão do estresse. Né? Não, a gestão de tempo, porque muitas vezes fala que eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Eu não cuido da minha saúde porque eu não tenho tempo. Não, a gestão de tempo faz com que prioridade, você né? Isso é Qualquer prioridade. É eleição de prioridade. Não é porque a pessoa vai fazer tudo menos atividade física, e vai falar que não tem tempo para atividade. Eu me negligenciei por muito tempo falando isso. Poxa, não tem tempo, uma reunião atrás da Mas outra. aí é que tá a provocação nossa aqui, né? Por que a gente traz esse assunto para dentro de um tema condominial? Porque é para deixar mais próximo, para deixar ao alcance, um facilitador para que, olha, a gente mesmo, né? Fazer um check-up geral. Já tinha que ter feito, né, na nossa idade aí, alguns. Mas você acaba não fazendo porque você tem que ir lá, tem que marcar o médico, tem tal, enfim. Então, a questão do condomínio, né, a provocação desse tema de promoção à saúde no condomínio é muito no sentido de você trazer um serviço, né, que seja uma comodidade para próximo das pessoas, para que elas possam realmente parar de ter a desculpa de que, olha, eu não vou porque eu não tenho tempo, mas eu vou ter uma agenda ali no meu condomínio que é só eu descer o elevador naquele dia. Como eu não pude ratear conta com os outros, eu decidi comprar uma academia e montar no meu subsolo, então eu decidi, para não ter mais desculpa. Mas a esteira não virou cabide, não, né? Comprei todos os equipamentos direitinho, montei uma academia completa no subsolo para falar assim, ó, agora não tem desculpa. Agora vai. Não tenho tempo. Tenho sim. Quando eu chegar em casa hoje às 10 da noite, eu vou lá, tomo meu banho, troco de roupa, vou pra minha academiazinha particular. E o desafio do amigo vai ser como? Como é que a gente vai fazer? Rapaz, eu quero perguntar isso a você. Albino, você conhece o doutor, né? Ele vai conseguir emagrecer? Como ele falou, depende da tua disposição. Mas o cara é bom mesmo, cara? O cara é bom. Eu não sou fofoqueiro, não, mas teve alguém aí que perdeu 80 quilos. Não fui eu? Senão devia ter uns 300. Teve alguém aí que tava aí na mídia aí que perdeu 80. Quem? Não, foi a Jojo, que é minha filha, né? Minha filhota de coração. Sério, ela cara? considera... Eu e a Renata, né? Eu e a Renata. O Marcelo eu não sou fofoqueiro, não. O Marcelo falou que conhecia a gente do programa. Do programa Troca de Esposas. Troca de Família. Há 6 meses atrás, eu tô vendo lá. Quando cara, voltou muito. Rapaz, você é pai da Jojo todinho? Sim. O pai biológico dela faleceu quando ela tinha 10 anos. A gente se conheceu antes da fama, em Bangu. Eu atuava em Bangu. E antes dela estourar, a gente tinha uma afinidade. É uma história longa, a gente tem toda a assistência. Eu nasci de Realengo. Eu sou de Bangu. E aí a gente deu assistência. Enfim, eu sou o marido da Renata, que hoje é empresária 100% da Jojo. Ela chama de mãe, é quem tá com ela toda hora. Do meme, né? Que mentira, não, Renata é a minha... E eu emagreço, hein? E ela perdeu, né? A Jojo dentro de uma equipe multidisciplinar, com mudança mesmo. Ela tá de totalmente mindset, de mudança de cabeça. É mole? Não. Agora eu tô motivado, hein? Agora vai. Mas Jojo, e o desafio? Um beijo pra você, Jojo. Um abraço. Parabéns filho. pela sua iniciativa e pelo que você já alcançou. Então, vai ser uma inspiração pra mim também. Olha o poder disso, inspirando as pessoas. Olha a sua responsabilidade. Tá vendo? Agora eu vou entrar nessa jornada mais firme ainda por causa de você e por causa do doutor, hein? Vambora. E eu estava vendo lá Troca de Esposa, né? Eu gosto muito desse programa. Aí eu tô vendo o doutor João Branco e a esposa dele. Aí chegou num momento lá do episódio, entrou a Jojo Todinho. Sim. Que foi lá visitar a Renata, né? Que ela estava lá de casa. Aí por isso que eu sei dessa história, por causa que eu vi o programa. E ela estava obesa, né? Tava muita coisa. E quando ela começou, eu comecei a acompanhar. Eu falei assim, não vai conseguir, não. Assim, até um longo prazo. Eu acho em curtíssimo prazo. Eu fui ver uma foto dela. Um vídeo dela 2 semanas atrás. É impactante. Você não reconhece mais. Quem conheceu a Jojo Todinho na época da Fazenda, né? Onde a gente teve assim, mais aproximação. Mais contato, né? Porque eu conheci ela como cantora, mas assim, um contato mais na mídia. E você vê hoje, você é outra pessoa. Não existe mais a Jojo Todinho. É um desafio e que é o que eu falo. Essa semana mesmo ela estava lá na Clínica HE, para fazer a bioimpedância dela, ver quanto que ganhou de músculo, quanto perdeu de gordura. Continua ainda no processo de perda. Atualizando aqui de primeira mão, 87 quilos a menos. 87 bateu. Que percentual de gordura hoje dela? Porque assim, já eu achei mínimo. Assim, não, já está num percentual de saúde. Saudável, de saúde. Que na mulher a gente preconiza abaixo de 28%. O senhor tem ideia de quanto eu tô? Se eu falar, o senhor vai se assustar. Percentual teu? É porque você é ex-atleta, também tem muito músculo por aí, não, né? Mas eu tenho alto.
Tô com 51. Não, percentual de gordura? É mesmo? É. E qual é o normal? Para homem, 20%. 20%. Então eu tenho um bom peso aí para perder. E aí também é um Mas conselho. o lado bom é que eu tenho uma boa quantidade de massa muscular também. Sim, tá? tem massa muscular. Tem um motor aí que tá de baixo, né? Aceso, que precisa ligar numa Se eu não me engano, uma eu tenho rotação 49 maior. quilos de massa muscular. Pô, massa pra caramba muscular. Porque aí tem 2 tipos de obesidade, né? Isso é uma coisa moderna. Olha aqui, falando de medicina. Sim, Existe a obesidade, que é o ganho de músculo, que é o ganho de gordura. Sim. E tem a obesidade que ela começa a destruir sua massa muscular, que é uma obesidade disfuncional. Essa que as crianças estão tendo, essa que você com muito tempo de sobe, desce peso, tal, fica nessa, sua taxa metabólica vai lá embaixo e acontecem as alterações hormonais, onde o homem fica incapacitado mesmo de fazer as mínimas atribuições do dia a dia. Onde a última delas é a libido, mas porque destrói testosterona, aromatiza, dá peitinho, dá... Que não estou falando isso criticando, mas é uma realidade. É uma coisa que é ruim, né? É chata. Sim. E quanto tempo? Eu acho que tem 6 meses ou tem mais de 6 meses que a... Não, já está nisso 1 ano. Ela está no processo há um mas ano. Parece que foi rápido, mas é impactante. Mas é o que eu falo, tem situações... É pouquíssimo tempo. O tempo que mas ela eu acho levou que para chegar naquele... Mas já estou vendo já no ano que vem aí, ó, o West todinho e o West sem camisa trincada. Eu já estou vendo no ano que vem. Valéria, você tá aí fora assistindo, hein? Em já tô vendo janeiro que vem. eu vou tirar uma foto com a Jojo todinho, hein? Trincado. Melhor. Você vai estar junto? Então tá bom, Valéria vai estar junto. Janeiro eu vou tirar uma foto com ela. Promessa, é o que eu falo. Quando a gente tem um projeto desse, nada que seja heróico, nada que seja milagroso, resolve. Por quê? O que eu posso te oferecer? Não, tu vai perder 20, 30 quilos de gordura e vai ganhar 10 de músculo. Isso é ilusório, isso é antifisiológico. Sim. Sai da realidade do que a gente consegue fazer dentro dos preceitos da medicina. E você não consegue sustentar, não vai né? sustentar. Por quê? Vai ficar dando Se aqueles você que a gente chama do voo de galinha, né? É a continuidade, né? Ou vira o pato, né? Nada mais ou menos, corre mais ou menos. Nada bem, né? Nada bem. Nada bem. E aí, nada que for heróico resolve. Então, é conscientização e falar. Eu não vou perder para esse tipo de doença que vai tirar minha qualidade de vida e, principalmente, eu vou dar trabalho para quem eu amo. Sim. E tem uma coisa legal que é justamente isso que a gente está brincando aqui, mas eu acho que mentalmente isso é legal para todos nós, né? Às vezes a gente usa isso até nos nossos negócios, nas empresas, enfim, que são as metas, né? Ou seja, você fazer um plano, né? Tipo, vou fazer um plano de 12 meses, né? Focar, mas aí, quanto que eu vou reduzir, fazendo uma progressão? O que eu tenho que fazer a cada dia para chegar no 30 com aquela redução? É igual a gente faz, né? Dentro de um plano aí. Faz uma previsão orçamentária para perder. Não vou postar foto nenhuma dentro de um planejamento, né? Até janeiro. Janeiro, a foto que eu postar é do lado da Jojo. Vambora. Que isso, com a barriga trincada. Aí eu quero ver. Tem que fazer o antes e depois. Tem que fazer eu vou fazer o antes hoje. Senão, hoje eu tô avisando que eu vou chegar em casa e vou tirar uma foto do antes, hein? Senão o inimigo ainda fala que é mentira. Gente, tirando um pouco o foco agora de obesidade, e já traindo um pouco do foco que vocês falaram de crianças, quando a gente fala de promover a saúde, a gente pensa muito no adulto, no idoso, mas a gente não tocou, não abordou ali a criança. E justamente como vocês falaram, as crianças estão cada vez mais dentro dos condomínios, sedentárias, ligadas só no celular. Às vezes tem um grupo de crianças que antigamente estavam brincando de pique-esconde, elas estão cada uma sentada num banquinho, cada uma com seu celular. Nem se comunicam. Nem se comunicam. Sim, se comunicam pelo WhatsApp. Uma de frente para outra. O que a gente também tem percebido também é a quantidade de criança autista. Sim. Alimentação, né? Então, eu acho que isso tudo envolve, de repente, uma alimentação não saudável dos pais, alguma coisa assim. Só falar do ponto condominial, né? Sim. Que aí, para a gente tocar a bola aqui pro doutor. Quando começou esse movimento, né, das academias nos condomínios, já existia essa sinalização para as crianças. Então, sempre quando a gente montava numa implantação de um condomínio clube, a gente montava uma atividade recreativa dentro do pacote. Então, todas essas empresas, né, que se lançaram nesse mercado, existia uma grade de atividades. Então, dentro da grade de atividades, existiam as atividades voltadas à recreação. Sim, interessante. Entendeu? Porque justamente isso, ou seja, o condomínio ele precisa reviver aquele momento que a gente viveu na nossa infância, né? Que hoje a rua não consegue realizar mais, não consegue permitir pela questão da segurança.
você precisa trazer para dentro do condomínio. E de uma outra forma também organizada. Sim. Por quê? Criança solta dentro do condomínio, né? Você que vivencia mais esse cenário de residenciais, eu já vivi muito isso no passado, assim, é problema, porque, né? Eles vão acabar quebrando alguma coisa, fazendo alguma atividade, alguma traquinagem lá que vai dar um aborrecimento. Então, existia esse movimento, né? Esse movimento, ele foi crescendo nessa função, né? De justamente agregar essas crianças, reunir, porque às vezes você não conhece o seu vizinho de porta, né? E essa recreação, ela justamente cria esse momento para a criança exercer essas atividades. E hoje em dia, o próprio pai é um dos maiores influenciadores para que a criança fique assim. Aí, Tem certeza que você vai falar sobre isso? Matou a charada. Por quê? A criança, ela não pode ser considerada o agente do problema dela de saúde. Porque a criança não vai no mercado, ela não tem dinheiro, não tem... Até tem, né? Cartão de crédito e tudo. Mas como é que ela vai fomentar a compra daquilo que é ruim que entra dentro de casa? Como é que a criança vai fomentar a compra do Doritos que está ali do lado, achando que aquilo é um momento íntimo de felicidade entre o pai e a mãe? Então, a criança é o espelho do que ela está passando em casa. A conscientização tem que vir dos pais. Só que aquele pai, ele acha que na infância, por exemplo, igual eu. Na minha infância, eu não sabia o que era refrigerante. Aí, por causa dessa escassez, e acho que no mundo atual, que eu não digo, eu tô falando de escassez de Coca-Cola em casa do meu filho. Exatamente. Não é porque, graças a Deus, eu não tive, tá, gente? Mas quando eu era criança, eu não sabia. Eu queria ir pra festa para tomar Coca-Cola. Porque na minha casa só tinha suco de laranja. Eu dou graças a Deus. E o groselha. Graças a Deus, eu agradeço a minha vozinha, que está em bom lugar lá do lado de Papai do Céu, que me criou, que implementou a cultura de só ter suco. E refrigerante era só em festa. Beleza. E eu sou de família de obeso e de atleta. Eu tenho 2 paradigmas, né? Dois lados da moeda. Meu primo, eu, meu irmão, minha prima Maria Elisa do vôlei, atleta olímpica, casada com meu primo. Então, eu sou de família, mas minha avó obesa, minha mãe obesa, né? Meu irmão obeso. Aí eu vou falar, santo de casa faz milagre, mais ou menos, porque senão meu irmão ia no início comer, mas não. Depois que se conscientizou, deu certo. Mas meu irmão era um craque de bola, atleta, que era boleiro e não tinha disciplina nenhuma, só se garantia no dom. Aí virou advogado, Petrobras, trabalhando muito, cigarro, bebida, obeso. Agora tá bem, joga tênis. Hoje a gente jogou 2 horas de tênis matinal de manhã. Mas a gente faz isso porque a minha tendência também é de freio solto. Então a criança, ela não tem responsabilidade sobre isso. Nos Estados Unidos, pais de crianças obesas que são restritas são penalizados e o conselho tutelar vai lá. Vai lá e fala, olha, você está tratando errado, a gente vai tirar essa criança de você. Caramba. Em país já está acontecendo isso. Então, esse pai que teoricamente acha que isso era uma privação na infância por não ter condição financeira ou algum tipo de atitude ou alguma mente relacionada a alguma escassez, fala, meu filhinho, hoje eu posso dar. Aí dá tudo pro filho. Dá um pote de sorvete, que bom. Sabe aqueles potão aquele de 2 litros. Sorvete pote de sorvete de banho hidrogenado. De banho hidrogenado. Aí dá o sorvete, dá a Coca-Cola. Meu bebezinho não pode sofrer. E mal ele tá... ele está contribuindo para que o filho dele seja um problema. E volta então, na história que a gente falou, do ambiente, dos hábitos, né? Muitas das vezes eu enxergo que o pai, ele não tem só essa característica que o senhor falou, e sim a de dar trabalho para ele. Ah, meu filho, eu quero ter meu momento, eu quero chegar em casa, toma o celular, fica no celular, vê galinha pintadinha na televisão e come Doritos, e acabou. A criança não tem discernimento ainda do que é saudável, do que não é, do que é certo, do que é errado, do que ela precisa fazer. Exato. Porque ela ainda não vivenciou aquela experiência de ela saber é um incapaz. Que então, até na lei é um incapaz. Então, gente. a omissão e a falta de responsabilidade com o vulnerável, eu acho que é até maior do que, às vezes, a sensação de que eu não pude, eu tô dando pro meu filho. Eu sinto que, cada dia que passa mais essa... Eu falei um exemplo aqui, né, do papel de bala, não falei? Tá vendo que eu tô emocionado, né? Tá vendo que eu tô emocionado, né? Por quê? Por causa da falta de alguma coisa? Porque o Dr. João Branco, ele trouxe memórias afetivas
O Marcelo está muito emocionado. Hoje eu tô emocionado. Pô, rapaz, calma, vai, fala. Porque meu pai hoje não tá mais com a gente, né? Mas minha mãe com certeza vai estar vendo agora esse episódio. Eu tinha um bar. O bar tinha surpresa, prestígio, Coca-Cola, Fanta Laranja, Barecola, Simba, Toby, queijadinha, tudo que era tipo de biscoito recheado. E o dia todo olhando para mim. Aí meu pai chegava em casa do trabalho, meu pai perguntava, nossa, a surpresa tá acabando, né? Eu falei, pai, vende muito. A queijadinha acabava em um dia. Mas aquele Barecola de 600 ml, aquilo que era igual veneno de rato, era muito gostoso. Mas não tava no caixa ali, a fera não tinha. A gente não tinha esse controle na época. Então, assim, aí tô vendo aquele falar que bebia suco. Eu não tinha suco para beber, então eu era obrigado a beber Simba. Toby. E a gente bebia muito aquilo ali. E meu pai ficava feliz, estava vendendo bastante biscoito recheado. E hoje minha mãe vai saber que a gente que comia. Vocês uma emoção muito grande. Não, mas pra tu ver que isso faz parte. Aí tu acha que é um momento que você relembra essa fase, verdade. Essa coisa aí. E a gente tá explicando até hoje que essa gordurinha. É muito investimento. É muito investimento, desde novo. Não vai perder do dia pra noite. Não vai não, mesmo sendo atleta. Mas é porque antigamente também, né, a informação era muito restrita, sim, né? Então hoje, eu acho que exatamente dentro do que você falou da nossa responsabilidade como pai, eu tenho também um filho de 14, um de 4, hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Quando sai essa notícia lá nos Estados Unidos que estão proibindo, você está no Instagram, você está vendo. Se você não leva isso para dentro da tua casa, cara, aí você é um irresponsável, né? Sim. Então, a gente foi criado de uma forma diferente, né? Então, assim, eu ainda consegui pegar a parte da minha mãe, que era aquela história do cuscuz de manhã, do aipim e tal, da comida, assim. Então, por uma questão também dela, né? Só que você estava dentro de um ambiente ali que não tinha como fugir. Mas hoje, a responsabilidade dos pais em questão da alimentação dos filhos é essencial. O pediatra do meu filho fala, ó, ele não vai no mercado e compra bala, né? Entendeu? Não é ele que vai lá comprar o chocolate, o pirulito, né? Quem que botou isso dentro de casa? Foram vocês. Foi minha esposa. Exato. Então, inclusive, miojo, não deixa entrar mais miojo lá em casa. Miojo é aquele minha esposa fica comprando miojo, não compra miojo. E aquele tempero do miojo é o maior dos venenos, tá? Aquele temperinho. Aquele temperinho, né? Mas, na verdade, isso é uma coisa muito importante. A gente está tocando nesse assunto, mesmo com algumas brincadeiras. Sim. Por que é importante? A tendência é que essa geração vai ser a geração que vai criar a próxima. Exatamente. Se criar. Como vai ser as próximas gerações em relação à saúde, à qualidade de vida, alimentação, a dedicação com a criança, a preocupação com isso tudo. Vai ser pior. Se a gente não conscientizar agora, se esse processo que vocês estão dando a ideia de implementar essa ideia, ela não se fortalecer e os condomínios não enxergarem isso como uma coisa importante, a tendência é piorar muito. E é importante falar, né, para quem é síndico, principalmente dentro de uma coletividade, né, você tem um papel ali quase de um prefeito, né? Porque muitas das vezes as pessoas vão lá e apontam o dedo, né, pro prefeito, pro governador, se não implementa políticas públicas. Ok, a gente sabe que tem essa dificuldade. Mas quando você desempenha um papel de liderança dentro de uma comunidade, você também tem uma responsabilidade de implementar ou de pelo menos provocar. Se vai ser efetivado ou não, por N motivos que a gente sabe, né, Marcelo, de discussões, enfim, interesses e tudo mais, é uma outra história. Mas que você venha provocar isso para que você ganhe, né, uma coletividade ali um pouco mais direcionada a essa prática, é uma responsabilidade também, né? O que nós estamos, na verdade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está abordando um assunto, né, que dificilmente você vai escutar um síndico. Sabe por que não vai abordar esse assunto? Porque isso dá trabalho. A verdade é essa. Muitas das coisas não são implementadas dentro do condomínio porque dá trabalho. E outra coisa, Marcelo, como é que é interessante, por que a gente também não pode ter uma política pública, sendo que se o condomínio pode prevenir, fazer a função da prefeitura, do Estado, né, de si, do ente público, que é prevenir saúde e evitar que aquela pessoa tenha entrada na emergência, no posto de saúde. Se o condomínio está fazendo aquilo e está gerando economia, por que não uma parceria público-privada para aquele condomínio ter um benefício, ter uma redução de IPTU? Se a gente fizer um
um screening, né? Que a gente fala, se a gente fizer um mapeamento daquele condomínio que tem tantas pessoas obesas e aquele condomínio emagreceu tantos quilos por mês e aquilo ali gera uma isenção de PTU, algum benefício para cuidar das pessoas. Isso que eu falo, a gente... Alô, alô prefeito! Alô, prefeito, não é o do Rio, tô falando alô, prefeitos. Né? Não tô falando de onde a gente vive. A gente sabe que as políticas públicas preventivas de ação primária, que pelo SUS, até então o Brasil vive pelo SUS, a prevenção primária descentralizada, a lei fala disso, tem que ser universal, gratuita, não é feita. Correto. Cadê nossos impostos? Aí a gente tem que ter o quê? Uma parceria público-privada. Então, se o privado está fazendo a função do público, aquele tem que ser compensado, gente. Agora, não, mas é difícil, eles só querem tarifar. Vamos pensar para frente. Vamos exigir nossos direitos, mas vamos fazer a nossa parte primeiro. A gente não vai saber o que vai vir primeiro. Se é o ovo ou a galinha. Vou pegar um gancho que você disse. Você falou que tem morador que pensa pirão é pouco, como que é? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Muito morador vai pensar assim, por que eu vou implantar? Vou gastar mais com minha taxa condominial para depois ter uma diminuição na isenção de IPTU, quando na verdade o IPTU é uma taxa que já está prevista de repente dentro do condomínio e vai acabar não saindo do meu bolso. É direto. Mas ele não vai enxergar dessa forma, porque ele acha sempre que o benefício imediato é mais importante. Né? Dizem que até para vício também é assim, né? Os vícios que dão um retorno imediato de prazer, eles são mais viciantes. Então, as pessoas só enxergam quando aquilo, de alguma forma, repercute diretamente no bolso e que machuca ou que dá uma economia direta para ele, que ele vê imediato aquilo. Então, se existisse, de repente, algum tipo de política que pudesse ser implantada, que desse algum tipo de economia para ele, para o morador, mostrando o morador, porque assim, vai beneficiar não só isso não. Se a gente parar para ser brincalhão aqui, economia de cabeamento de elevador vai dar menos problema em elevador. Porque vai diminuir o peso do elevador. O gasto mesmo, cara. Vai caber mais gente no elevador. Olha, um condomínio que tenham 100 famílias. Por exemplo, eu moro num condomínio de casa que tem 400 casas. Cara, e é um mini bairrinho. Tem a quadra ali de tênis, tem não sei o quê, já tem umas atividades ali particular que está incentivada. Mas quem reformou é uma praça pública, a prefeitura reformou. Parabéns, vamos agradecer e tudo. Tá chique e o condomínio encampou aquela praça para fazer a manutenção. Tem 400 casas, vamos dizer ali que tenham no mínimo 1.000 pessoas. Se 1.000 pessoas, cada uma perde 1 quilo, aquele condomínio perdeu 1 tonelada. Se fosse um condomínio que tivesse elevador, 1 tonelada a menos para subir e descer, meu amigo. Você falou em elevador, veio isso na minha cabeça. Aí fala, mas 1 tonelada cara. Se as pessoas começassem a subir mais de escada para poder promover até a própria saúde, vai ser uma atividade física. Menos gasto de energia. Então, assim. E aí acaba que a gente pensa no obesão mórbido, nos 30% que estão ali precisando de alguma coisa mais grave, acentuada. Não. Às vezes é o sobrepeso. É você fazer uma implementação. Eu falo, eu tenho minha filha de 13 anos, ela é atleta. Esse final de semana a gente está no interescolar, semana que vem vai para São Paulo, atleta de vôlei de quadra. Ela chega, é o que eu falo das questões da criança, né? Pai, mas eu tô com as costas doendo, tô não sei o quê. Tá bom, filha. Vamos ali no fisioterapeuta, graças a Deus a gente tem ali uma rede de referência muito boa lá da clínica. Ele foi lá, João, a vértebra dela deslocou, estava fora do lugar. Ela foi dar um saque, pequena ainda, 13 anos. Saiu, a vértebra deu uma dor, né? Aí saiu do lugar, ela dormiu, pai, dor. Eu falei, já sei o que aconteceu. Vôlei. Ela foi sacar, bater, pegou de mau jeito, é destra, né, a coluna. Aí, graças a Deus, nosso fisioterapeuta que era pai falou, João, tá fora do lugar. Pegou, ploc. Ela, pai, resolveu na hora. E eu falo, filha, é normal. Você vai sofrer, vai sentir dor. A vida é isso. Então você capacita teu filho. O Albino tem o filho dele, é jogador de futebol, é meu paciente, a gente trabalha, é amigo. Mas tomou uma pancada, meu irmão. O Albino é o que fala. É o quê? Vai ser... Quer marcar o número da milésima? Quando chegar na 1000, tu me avisa, parceiro. É isso, a vida é tiro, porrada e bomba. Quem quer moleza não vai sair nisso. Então, essas dificuldades com a criança, o pai tem que dar condição.
O condomínio tem que fazer isso, tem que ter conscientização. Óbvio que você vai ter 10% das pessoas que não estão um pouco se lixando e são as problemáticas. E uma dica importante, né, para o pessoal que está... e aí, como é que a gente faz, né, para começar a promover esses temas? Funciona muito bem com as comissões, né? Sim, verdade. Você pode promover uma comissão de saúde. Dentro do teu condomínio. Tem de evento, tem de segurança, então comissão de saúde. Uma comissão de saúde, reúne ali talvez de repente, profissionais multidisciplinares. Pode ser uma comissão mista, saúde, esporte. Não, e é isso. Legal, e a ideia é essa, né? Porque assim, a gente está falando do tema aqui no sentido, como a gente vem colocando, de provocar essa discussão, né? Para que as pessoas possam realmente buscar, né, esse tema de uma forma efetiva. Então, como começa? Promove uma comissão dentro do teu condomínio para falar de saúde, começar a debater esses temas, aí de repente traz um profissional para ilustrar um pouco mais, dar uma palestra, dar um direcionamento, né? O doutor falou que a filha mostrou, né, o exemplo, isso é a vida e tal, não sei o que lá. Eu, durante toda a minha jornada de jiu-jitsu, judô e karatê, eu tive todos os dedos das duas mãos quebrados. Tenho certeza disso. E, assim, vários ossos pelo corpo inteiro, costela e tal. Não me fez ser uma pessoa pior. Pelo contrário. Me fez ser uma pessoa que, além da dor, eu sabia que eu tinha que superar. Além daquela dor, eu sabia que eu tinha que me cuidar. Sim. Então, assim, sempre o esporte... Eu ia falar isso, ela o esporte sempre é maravilhoso. arruma uma forma de te ensinar, de te fazer evoluir, de te educar. Não existe forma de autoeducação mais do que a prática esportiva quando você leva ela a sério. Sim. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu até falo, eu não tenho filho ainda, não sei se terei, mas se tiver, eu vou falar uma coisa. Fundamental. Nada para mim é mais importante que desde muito cedo ele faça a prática esportiva para que se mantenha longe, inclusive, e isso vai mais uma dica para os síndicos e para os condôminos, para se manter longe de drogas, longe de atividades ilícitas, porque quanto mais integrado ao esporte a qualidade de vida, menos ele acha que a admiração dele é pelo cara ali, o rapperzinho da esquina que fica ali com a arma na cintura. Exato. O ídolo dele passa a ser um esportista. E o esportista ele sempre vai tentar promover a saúde. E vai dar o exemplo. Sempre é um exemplo positivo, né? Meu filho, quando ele começou, e até é interessante falar, ele começou no futebol numa escolinha de condomínio. Aí, ó. Foi num condomínio lá próximo de casa, tinha um professor lá que tem uma escolinha, a gente começou a incentivar, no início ele foi pegando gosto, aí foi para um clube e hoje ele lá em casa é o chato de plantão, né? Não come hambúrguer, não come pizza, às vezes a gente quer, até a gente pede às vezes, né, pra gente, não, ele quer comer arroz, feijão, carne e tal. Incrível, e por que isso? Porque ele já entrou dentro da mental dele, da mentalidade dele, a performance, né? De querer estar ali, de querer estar bem, de querer ser competitivo, né? E o esporte é maravilhoso. Quando ele engajou ali, eu falei, pô, papai do céu, obrigado, né? Porque é justamente isso. E, consequentemente, muda o mental, porque ele já começa a querer se alimentar melhor. Ele não quer comer qualquer coisa. A gente até às vezes brinca, cara, hoje pode, come um negocinho, até para também não ficar muito, né? Porque aí depois, se porventura para o esporte, ele quer retomar aquele tempo perdido às vezes, né? Então, cara, dá uma equilibrada, mas ele é muito... A minha esposa, por exemplo, ela fala o seguinte, eu prefiro muito mais um pratão de salada do que qualquer outra comida calórica. Eu falo assim, não é possível. Não, olha só, eu posso até achar que você... Eu falo pra Karina. Posso até achar que você quer falar isso pra poder ser fit, ou então se mentalizar essa ideia pra poder interiorizar isso. Mas você não vai me dizer que isso é mais gostoso que um prato de feijoada. Ela, Wesley, você acredita que eu acho? Pois é, a gente convive. E aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque a vida inteira eu achei isso. E eu fui educada comendo isso. Então, pra mim é saboroso, é prazeroso comer isso. E assim, eu como a feijoada, posso até comer. Mas se eu tiver que optar, eu sempre vou optar por uma coisa que é melhor. Não porque é melhor, mas porque pra mim já é gostoso. Sim. Então essa mentalidade eu acho muito legal. Vou dar um exemplo pra você. E pra não esquecer também, né? A gente tem que mandar um abraço, né? Vou mandar pros meus 4 filhos. Tem 4. Né? O João Vitor, que é o mais velho, 23 anos. O João Pedro, que é do meio. Todos eles atletas. Um de musculação, outro de jiu-jitsu, Muay Thai. A Maria Clara, de 13 anos, que é atleta de vôlei. E a Jojo, que é a mais velha, mas foi a última a chegar. Por isso que eu falo que ela é a minha quarta filha. Rapaz, Jojo e Jojo. Jojo e Jordana, que é e Maria. Tem 2 mulheres. Então, todos são atletas, são um orgulho por causa disso. Meu filho, 4º ano de medicina, fazendo faculdade, 23 anos. Cara.
não bebe, dorme cedo, porque tem que malhar dia seguinte e tal. Meu primo também, que é mais novo, é meu afilhado, que é atleta de vôlei de praia, tem escolinha, é médico hoje. Não ia pra noitada, não ia tudo, que tinha jogo sábado e domingo, meu amigo. Então eles se poupam, que sabe que se dormir mal, dia seguinte... que eu falo, no atleta, né, quando a gente, graças a Deus, a gente joga limpo, o atleta sabe que o maior doping dele é o sono. O maior doping do atleta é o sono. Não sei o que. Dorme bem, parceiro. Que a sua imunidade... Até de manutenção de emagrecimento. De manutenção. Hidratação e sono, né? E dando esse exemplo, nos Estados Unidos, teve um estudo muito curioso, porque lá a gente... É isso que eu falo. A gente aqui, a gente está pegando modelos de medicina de estilo de vida. Medicina de estilo de vida que trouxe esse dado. Aí é um dado que todo mundo pode levar como meta. A medicina do estilo de vida fala que 150 minutos semanais de atividade física ou exercício promovem saúde. O que são 150 minutos? Pode ser... Subir a escada? Não, 3 de 50. Pode ser 5 de meia hora. Então sabe que o mínimo para você ter saúde, você tem que fazer isso. Você fica subindo e descendo escada por meia hora? Não sei, mas na academia tem aquela escadinha que tu pode simular. De atividades digamos, contínuas, né? Contínuas. Com o objetivo de fazer. Tipo, eu vou relaxar aqui, vou botar a roupa adequada. Tem gente que fala, vou caminhar ali com o cachorro. Caminha, para. Aí eu falo uma frase de um professor meu, que ele dizia isso, professor Elion Pova, falou: se a atividade no trabalho fosse boa, carteiro era Highlander. É verdade. E carteiro morre, porque ele tá ali, tá estressado, tem que entregar a carta, correr do cachorro, e não sei o que, tá aqui estressado, que tem meta. Então, atividade com finalidade para. E outro estudo, né, desse que a gente traz, nos Estados Unidos existem as comunidades de terapêuticas de tratamento, por exemplo, para diabetes tipo 1. Então, as crianças e os pais são acostumados a ser levadas naquelas clínicas da família que tratam diabetes tipo 1, que é a que depende de insulina. Que se não usar insulina, morre. Então, a responsabilidade é do pai. Se aquela criança não tomar, o pai mata a criança. Então, é aquela coisa assim, filho, eu te amo, mas vou te dar injeção. Vai chorar, a criança com 5, 6 anos, tomando furada de dedo toda hora. Meu irmão, é desgastante, mas se torna uma rotina e passa a ser do dia a dia. Chega uma idade que essa criança passa a ter autonomia para se cuidar. Ela já entende aquela questão, por bem ou por mal. E hoje evoluiu muito, né? Existem adesivos, né? Que injeções que dosam durante o dia. Então aquilo ali é um grande caguete do que a pessoa faz ou não. Então nessas comunidades, as crianças são tratadas desde cedo para não morrer e os pais serem conscientizados. E aquelas crianças convivem durante muitos anos juntas. E dessas comunidades surgiram casais, onde essas crianças convivendo se tornam amigas, namoram, casam. E essas pessoas diabéticas tipo 1 têm filhos. E estudaram essas famílias, onde as pais diabéticos tipo 1 insulino dependente tiveram filhos, mas filhos normais. E dentro dessas casas não entrava açúcar. E essas crianças foram criadas sem açúcar, sem excessos de doce, e quando tinham, eram adoçadas por adoçante. Aí vem a história, se é bom, se é ruim. O estudo não mostra isso. Se era sucralose, ciclamato, sacarina. Não é o mote do estudo. Mas o estudo fizeram o seguinte: quando essas crianças tiveram em idades de discernimento, introduziram açúcar para elas. E sem avisar. Botaram suco com adoçante, 0 caloria, e botaram o suco adoçado. E deixaram. Quando as crianças provaram o açúcar, tá ruim! O que é isso que vocês botaram aqui? Tá normal. Não tá normal. Esperaram. Deram de novo açúcar. O que é isso? Tá ruim. Todas essas famílias monitoradas, legal. Isso é uma experiência, né, social, viram que as crianças que não tinham estímulo do açúcar na idade prematura, no final ali, rejeitavam o açúcar. Mas por quê? Porque não tinha Coca-Cola na mamadeira, parceiro. Então essa criança que foi doutrinada assim, ela sofre bem menos
na hora de você tirar o açúcar. Porque nem introduziu... Vamos dizer, a gente já introduziu açúcar na vida dos nossos filhos. Hoje a gente tem Páscoa, etc, etc. Mas beleza, mas assim... Você de tem forma controlada, né? De forma controlada. Isso, então não adianta falar, mas meu filho não gosta. Ele não gosta porque tu deu o diacho lá no início. Sim, é verdade. Verdade ou mentira? Verdade. Ele deu aquilo desde o início e você entuxa açúcar no teu filho. Aí para tirar, hoje já tem estudos também que mostram que aquilo estimula áreas cerebrais que dá prazer igual dependência química de cocaína. Ativa o receptor do prazer igualmente, igual a tela, referente à dopamina. Então tem certas coisas, certas experiências sociais que hoje a gente vê que nós, como os pais, somos os culpados. Mas depois a gente não quer pagar a conta. Porque pagar a conta para educar, meu irmão, o deseducado, é pior do que você não deixar deseducar. Eu tenho 2 notícias boas. Primeira, que eu nunca criei mal meu filho, porque eu não tenho. Então, já são um ponto positivo. Mas pelo menos já está embutido na tua cabeça, tu não vai fazer besteira. Isso. Segunda coisa, eu não vou te dar tanto trabalho, porque eu sou muito dedicado à atividade física. Pô, vai ser mole. Eu sou muito dedicado mesmo, assim. Se me falasse, ó, você tem que fazer, eu tento fazer o dobro para poder compensar aquilo dali e fazer. E eu sou muito regrado em tudo aquilo que se me manda fazer. Então, dificilmente eu sou uma pessoa trabalhosa para esse tipo de coisa. É que eu preciso realmente de uns chutes, assim, de um espaço afora, assim, para eu poder fazer, entendeu? Lógico. E agora eu quero fazer uma pergunta, que a gente tá chegando na nossa reta final. E essa pergunta, na verdade, vai ser individual. Eu vou começar com o Albino. O doutor vai acabar pegando a ideia, porque ele vai ver o que eu vou fazer, mas eu quero fazer um de cada vez. Perfeito. Eu queria saber um pouco do Albino. Eu não quero saber do Albino profissional. Quero saber quem é o Albino por trás do profissional Albino. Se quiser contar uma curiosidade, quiser contar uma coisa interessante, quiser contar uma... Agora que era hora de falar que era pai da Juju todinho. Agora perdeu essa daí. Mas vamos lá. Me conta um pouco de quem é você. Legal. De uma forma resumida, pra gente entender quem é Albino. Legal. Albino, primeiro, né, criado por pais, né, na mesma linha que o nosso amigo Marcelo aí, né, pais que tiveram uma criação, né, pouco diferente da nossa. Então, uma família de 2 irmãs, eu mais novo, né? Então, peguei um pouquinho da boa época, né? As irmãs mais velhas sofreram um pouquinho, mas a gente foi criado ali de uma forma justa, né? Sem faltar, mas sem grandes exageros e possibilidades. Então, nascido e criado em Guadalupe, né? Legal. Um bairro que, na época, né, a gente tinha condição, né, de brincar na rua. Jogava futebol à tarde, né? Interagia muito, né? Dentro da coletividade de uma forma geral. Então, o futebol me ajudou muito com isso. Que legal. Gosta de jogar futebol? Gosto. Agora não posso mais, que estou com 2 ligamentos arrebentados aqui. Se preocupa com o filho, né? Hoje exatamente. Mas, então, eu tive uma criação muito boa, assim, agradeço meus pais por isso, assim, são realmente referências para mim daquilo que é certo, daquilo que é honesto. Pai de atleta? Pai de atleta, hoje casado aí já desde 2009, então vou fazer muita conta, mas com a minha esposa, uns 20 anos ou mais aí de convivência. Então hoje a gente tem nosso casamento, um filho de 14, como eu já falei, um de 4, que veio na pandemia. Que legal. Que foi um desafio pra gente, porque a gente na área, né, de serviços essenciais, você não pode ficar em casa. Então minha esposa nossa escala é 7/0. Minha esposa grávida no meio da pandemia, como é que fazia, né? Ia trabalhar, chegava em casa, era um banho de álcool, né? Se riscasse um fósforo, pegava fogo. Mas, né, curto bastante hoje, né, meu momento de família. Legal. Né? Cristão, né? A gente desenvolve alguns trabalhos na fé também, temos grupos de oração de homens, de empresários. João participa também, nosso amigo Thales também é um componente desse grupo. Então, hoje a gente procura, com o que a gente faz, poder também edificar a vida das pessoas, né? E a missão nos condomínios também é um pouco disso. O desafio que a gente tem, às vezes, de pessoas que se aproximam da gente de uma forma estressada, mais difícil, aí você tem que olhar, não, também é um filho de Deus, né? Vamos ressignificar isso aqui e tal. Então, um pouquinho dessa história, formado em Direito, profissionalmente, mas acabei na área condominial aí desenvolvendo bons não Teve alguma outra formação ou só Direito? Só Direito.
Não era muito da faculdade, do estudo, né? Na verdade, eu fui muito, assim, de desenvolver temas práticos. Eu sempre gostei muito disso. Legal. Assim, ó, você tem... vamos falar de promoção à saúde? Vamos embora. Vamos estudar isso e vamos falar sobre isso. Interessante. Então, eu sempre fui balizado nisso aí. Então, já profissionalmente, aí, já mais de 25 anos nesse mercado. Vi muita coisa acontecer nesse cenário condominial, muito interessante. E isso, no lado pessoal, nos traz uma habilidade de lidar com pessoas, né? De interação, de respeito ao espaço do outro. Um pouquinho disso. Daqui a pouquinho eu vou voltar em você para fazer a última pergunta, mas eu fiquei olhando aqui de rabo de olho, o doutor João estava aqui pensando demais para falar, tava pensativo, tava aqui viajando, calculando tudo que ele ia falar. Então, lembrando lá o calçadão de Bangu. Rapaz. Aquele local frio. Lembrando lá os bares lá de Bangu, lá o Snake, lá de Bangu lá. Tem. Como é que é? Cassino Bangu. Punks, Cassino. Pô, foi época muito boa. Nostálgico, mas focado aqui no depoimento do amigo também, porque como... A gente sabe que, às vezes, o agir de Deus, que a gente acredita muito, não une pessoas, né? Une propósito, a gente acredita muito nisso. E eu, como eu falei, nascido e criado em Bangu, meus pais, servidores públicos, que passaram princípios, trabalhavam desde cedo, criado pela minha avó, e que a gente sempre tinha ídolos dentro de casa. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu tio, que é médico, fui a dificuldade para ele se formar. E isso nos inspirava muito, sabendo que a gente poderia chegar nos nossos ideais através do nosso esforço, dos nossos estudos e da nossa competência, e sem passar ninguém para trás. E a improbabilidade rondava muito. Né? Então, eu saí da faculdade, fui o mais novo da minha turma a se formar, fiz minha pós-graduação no Exército, do Exército, concurso público para a polícia, então sou servidor público igual os meus pais. Então, eu tive um ideal de ser médico e de ser polícia. Então, é uma coisa assim, mas por que polícia? Porque eu tinha algo de dentro de mim relacionado à justiça. Eu gostaria de sempre ser uma pessoa justa, trabalhar de uma maneira... Então, foi policial porque tinha algo dentro de você tinha que algo. pedia Eu sou justiça. perito legista da Polícia Civil, sou médico legista, mas que eu sempre tratei cada caso como se fosse um caso único, como se fosse alguém da minha família que precisasse da minha mão para que justiça seja feita. Então, isso é o grande legado de você aprender a ser o servidor, de servir. E, graças a Deus, sou o fundador, CEO da minha clínica, onde sou sócio da minha esposa, Renata, da minha outra sócia, que é geriatra e cardiologista, Ana Cristina Barreira, uma pioneira no ozônio, onde o Exército e Deus me jogou num caminho que eu era o mais novo, então tive que ser deslocado numa unidade que eu trabalhava, que era o HCE, dentro da Escola de Educação Física, onde eu vi a atividade física sendo feita de alta performance. Me apaixonei por isso e dali, como eu tive que parar um tempo, eu já comecei na pós-graduação com um grande mestre e mentor chamado professor Elion Póvoa Filho, que no final de carreira foi aluno de Linus Pauling, que mudou todos os paradigmas, né? Uma pessoa que eu passei a estudar também pela ortomolecular, que eu sou pós-graduado em ortomolecular, que descobriu toda a reconfiguração molecular da configuração eletrônica em Harvard. O nosso professor Elion Póvoa foi aluno dele, que apesar dele descobrir que ele fez a nova configuração molecular das células e dos elétrons, a partir daquilo, ele fez as pessoas, né? Ele fez aquilo pela medicina, ganhou um prêmio Nobel da medicina por aquilo. E depois daquilo, essa nova configuração molecular, as pessoas pegaram essa tecnologia e fizeram a bomba atômica. Ele largou a medicina e ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele não queria morrer com um legado, sabendo que pela descoberta dele foi inventada a bomba atômica. E isso me cativou desde o início, e a gente sabe que a gente tem um propósito, e a gente faz, né, dentro do nosso contexto, uma medicina mostrando, né, do improvável. Eu, por ortomolecular, quando meu primeiro consultório foi em Bangu, e todo mundo falava, tu não vai fazer isso na Zona Oeste, em Bangu. Tu não vai cuidar dessas pessoas. Mas eu falei, mas por quê?
Primeiro porque não é um público que aceite isso. Isso é medicina para a Zona Sul. Eu falei, não, vou fazer, porque eu acredito que as pessoas, de onde eu fui nascido e criado, merecem medicina de ponta. Sim. E graças a Deus foi Bangu que me alavancou para eu fazer tudo que eu fiz até hoje da minha vida. Então acredito que independente de onde esteja o seu condomínio, independente de onde esteja a quantidade de monta de capital, eu acredito que toda essa parte é capaz de fazer mediante a vontade das pessoas que ali estão unidas. Casado com a minha esposa, pai de 4 filhos, igual eu falei, e a gente está proferindo que a gente acredita que a gente tem que modificar o prognóstico. Prognóstico é algo que a gente fala que a gente não prevê o futuro em medicina, mas é algo muito provável de acontecer. Sim. Que se a nossa sociedade continuar da maneira que está, das questões de saúde e de relacionamento, a coisa não vai andar muito bem. E a gente tem que ser válvula propulsora e modificadora disso, para que a saúde seja amplamente ampliada. Então eu vou agora finalizar com um pedido de cada um. Seguinte, se define em uma palavra. Rapaz... Ó o João já pensando. Cara, uma palavra... Uma palavra. Transbordo. Para mim é uma palavra interessante. Porque eu acredito que tudo que é aquilo que a gente consegue, né, se encher é aquilo que a gente coloca para fora, né? Sim. A gente está aqui falando de um tema, né, que o nosso amigo é expert, porque ele se encheu tecnicamente desse tema, se aperfeiçoou nele, então tem propriedade para falar. E aí isso serve para qualquer coisa, né? Serve para amor, serve para paciência, serve para diligência, serve para... Poxa, performance. Ficou pesado ele. E aí, João, e agora? Eu acho que a palavra que define a minha vida, da minha família, de tudo, eu acho que a principal se chama resiliência. Isso é bom também. Eu me considero filho da resiliência. Que não é qualquer não é qualquer porta fechada, não é qualquer mal-estar durante um dia que vai me tirar do meu foco. Do nosso foco, do nosso objetivo, do nosso propósito de vida, onde eu sou muito grato. Eu nunca imaginei, eu tenho 23 anos de formado, estou no 24º ano de formado, eu nunca, nos meus mais belos sonhos de formado e nas minhas mais, digamos assim, amplas orações, eu imaginei que eu chegaria onde eu cheguei hoje. Então Deus já me deu muito, me deu demais, que a gente transborda, a gente sente necessidade disso, e a resiliência que me deixou chegar até aqui. Porque se eu aceitasse tudo que me falaram quando eu formei, da onde que eu vim, aonde que eu ia chegar... Improbabilidade, né? Aí eu sou assim, não, a gente tá vendo fruto da resiliência e filho da improbabilidade. Não, a gente está falando de dois profissionais assim que têm renomes, né, no mercado. Um que saiu de Guadalupe, o outro saiu de Bangu. Com muito orgulho. Né? Sem dúvida. Não fala do Oeste, que saiu do Realengo. Né? E eu saí de dentro da Penha. Da Penha. Né? Assim, na verdade, eu nasci dentro do Jacarezinho, mas assim, passei minha vida toda dentro da Penha. Então, assim, eu sempre falo uma coisa, assim, eu sou o autor da minha história. É isso. Exato. Ninguém vai dizer pra gente onde a gente... Isso vocês também provavelmente partilharam. Ninguém vai dizer pra gente onde a gente vai chegar, de onde, quem vai determinar a nossa vida. A gente é dirigido por Deus, primeiramente, e depois pelos nossos propósitos. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é Flávio Augusto. Sim. Né? O empresário Sem Flávio dúvida. Augusto. E saiu de senador Camará. Exatamente. Aí é uma história da improbabilidade. Exatamente. Então, são os improváveis. Isso mostra que todos nós temos a chance de evoluir, crescer com dedicação, perseverança e resiliência, como você disse. Gente, pra gente finalizar, eu queria que cada um tivesse um tempinho, pelo menos um minutinho, para dar um recado naquela câmera ali. Eu vou falar qual é a câmera para vocês. Fernando, qual é a câmera que eles podem olhar? Que os dois podem olhar na câmera. Essa aqui para os dois e aquela lá só para o João, né? Isso. Então fica à vontade. Cada um dá o seu recado de um minutinho. Se o João quiser dar um recado mais pensando no lado condominial, sobre qual a proposta que vocês têm, para tentar mostrar a importância disso. E se o João também quiser que seja condominial, pode ser ou não. Se quiser falar também com o público em geral, também mostrando a importância disso para os condôminos, né? De repente ele fala mais para o síndico, você fala mais para os condôminos, a ideia está com vocês. Sem dúvida. Tá bom? Bom, pessoal, dá um recado para vocês o seguinte. O nosso objetivo hoje aqui é provocar o tema, né? Como a gente veio falando ao longo de todo o nosso podcast, toda a nossa entrevista.
para que você que é um síndico, um gestor condominial, né, ou um líder de uma comunidade, que às vezes, né, a gente tem as comunidades que têm as suas lideranças, que vocês possam buscar, provocar esse tema, buscar meios de fazer. Hoje a gente sabe que a internet ela tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Busque pessoas que sejam capacitadas para que vocês sejam capacitados e possam também provocar esse tema, né? O objetivo nosso aqui, a gente tem muito para falar de condomínio, mas hoje o foco é a gente falar de saúde em condomínio, então que vocês possam buscar esse tema, porque ele é possível, né? Dá para fazer, basta a gente reunir as pessoas, né? Porque eu digo muitas das vezes que não é como, é o quem. Então, reúne quem são as pessoas que podem provocar esse tema nas suas comunidades e façam acontecer, é isso aí. Olha só, rapaz, o cara é bom, hein? Então, a gente vai inspirando aqui, entendeu? A gente vai pegando o ambiente fluídico e vai dando certo. Fui recostando, assistindo, mas até tava na televisão. Vamos lá, doutor. Pessoal do condomínio, e eu falo também, o condomínio sendo um núcleo de pessoas que a gente quer atingir de uma maneira ampla, acreditem que nós, unidos e dentro de um contexto, a gente é capaz de romper bolhas. O que a gente quer agora é mostrar para vocês que se o condomínio se mobilizar junto com o seu síndico, junto com o objetivo principal, que primeiro é um propósito bom de fazer o bem, segundo é lutar para que a nossa descendência, nossos filhos e também nossa ascendência, os idosos, que a gente tem que respeitar, sendo parentes ou não, que toda a comunidade tenha benefício. Que não tem outra maneira de atingir a saúde plena cuidando, fazendo atividade física, cuidando da cabeça, da saúde mental. E isso é, sim, muito promissor e isso, sim, é viável. Só que depende de todo mundo. E a gente tem que acreditar. Então, unindo, vamos furar a bolha e vamos fazer o bem para que todos tenham saúde. Tá? Esse é o recado. Opa! Marcelo, mais alguma coisa? Não. Posso terminar o programa então? Precisa mais alguma coisa? Eu quero agradecer imensamente, porque foi, além de muito instrutivo, foi muito divertido. Eu adorei, eu ri pra caramba. Então, assim, eu tenho certeza que daqui a 6 meses vai estar metade do Ashley aqui, apresentando esse programa. Né? E vai ser graças ao Dr. João e graças a mim também, que vai ser minha dedicação também. Mas eu quero agradecer porque eu vejo hoje que mesmo a gente do lado de cá, entrevistando hoje o nosso 60º episódio, 60º episódio, nós entendemos que ainda tem muita coisa interessante para apresentar. Sim. Que ainda tem muito assunto que realmente vai vir nesse programa e que pode mudar a vida das pessoas. E vocês aqui hoje, esse collab de vocês dois aqui hoje, pra gente foi inovador, porque foi um collab que falou sobre medicina dentro de condomínio, saúde dentro de condomínio, esporte dentro de condomínio, educação dentro de condomínio e cuidado tanto com vulneráveis quanto com a própria saúde. Então, cara, eu não tenho como não agradecer vocês pela essa presença. Pedir para que vocês voltem assim que vocês tiverem novas ideias, novos temas, ou que seja implantado em um condomínio, que vocês tenham alguma ideia para poder trazer para a gente, ou novas ideias sobre isso. Eu tenho uma ideia. Eu acho que a Renata, eu não gosto de falar não, mas doutora Renata, é uma boa, hein? Nutrição, hein? Olha que para o condomínio, hein? Eu sou bonzinho, ela que puxa a orelha. Ela é a voz da digra. Que isso, vai? Vamos fazer isso. Não, tem que fazer todo mundo entrar no eixo rápido, inclusive o eixo. É só assistir o programa lá e troca de esposa. Você vai saber que é o bonzinho. Então tá bom, eu quero agradecer mais uma vez vocês. Muito obrigado pela visita de hoje, tá bom? E eu quero dar um tchau pro mundo condominial e dizer para vocês que no próximo episódio traremos mais coisas legais e mais ideias interessantes para poder sempre ajudar vocês a ter subterfúgio intelectual para poder tomar suas próprias decisões. Ninguém está aqui para tentar forçar vocês a tomar decisões pautadas no que nós estamos falando, e sim ter conteúdo suficiente para tomar suas próprias decisões e implantar as melhorias dentro dos seus próprios condomínios. Muito obrigado e tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau.